Fala galera, tudo bem? Lucas aqui, e aí como vocês podem ver, cenário novo aqui, certo? Esse vídeo vai ser um pouquinho diferente, vai ser um pouco diferente do que eu costumo fazer. Eu não vou falar sobre tecnologia propriamente dito, não vou falar sobre alguma coisa de desenvolvimento, de programação, alguma coisa do tipo, mas tecnologia de uma outra forma. Eu vou falar sobre o meu setup. Eu coloquei, na verdade, né, um tempo atrás, quando eu estava montando todo esse cenário aqui, eu publiquei uma thread no Twitter lá, né, uma foto, falando um pouco disso. Você pode ver essa foto aqui do lado, o link tá aqui embaixo, também tá na descrição. Eu falava que eu tinha montado esse cenário aqui e muita gente ficou interessado, né, e como que eu montei, o que eu fiz, quais eram meus equipamentos e tudo mais. E aí, para tirar todas essas dúvidas, eu resolvi fazer esse videozão aqui, que basicamente vai ser não só um tour pelo meu cenário, né, pelo meu setup que eu tenho por aqui, mas também vai ser um tour aqui por tudo que eu sei de fotografia, de gravação de vídeo, etc, 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 tá bom? Então, primeiro de tudo, eu já vou dar alguns disclaimers. O primeiro disclaimer de tudo é que eu não sou um editor profissional de vídeo, eu também não sou um fotógrafo profissional. Então, se você está procurando alguma coisa mais justa, um negócio mais útil, procure um profissional de vídeo se você quiser fazer alguma coisa mais legal do que essa daqui. Ou então dicas que sejam provavelmente mais valiosas, eu acredito. Mas, em compensação, também, eu gosto de fotografia, eu faço isso como um hobby há um tempo já. Então, resolvi fazer aulas de fotografia, essas coisas, e é daí que vem todo o meu conhecimento sobre esse assunto e também um pouco mais sobre pesquisa, indo um pouco atrás das coisas que eu costumava a fazer e seguindo outras pessoas, pegando referências e tudo mais, sobre as coisas, né, para poder montar esse cenário e também um pouco mais sobre luz, sombra e tudo mais, tudo aqui, tá? Então, primeiro disclaimer, não sou um profissional de áudio, nem um profissional de vídeo, mas já fiz alguns cursos, algumas coisas assim, e eu vou passar para você o que eu entendo como sendo fotografia, como sendo filmagem. Primeiro a gente vai dividir o vídeo aqui em algumas partes. Essa primeira parte aqui é a apresentação, onde eu vou falar um pouco de mim, sobre um pouco de tudo mais que a gente já tá fazendo, inclusive, né? Depois eu vou falar um pouco do meu setup, eu vou usar inclusive aqui o meu próprio celular para poder filmar esse setup todo para vocês aqui. E aí eu vou passar por tudo, a gente vai falar um pouco sobre cada etapa, por que eu escolhi esse equipamento, por que eu fiz isso aqui e tal, mas eu não vou dar muitas dicas ainda sobre o equipamento, porque a gente vai falar sobre ele lá no final. Depois do setup, o que eu vou fazer, eu vou comparar um pouco, né? Vou tentar explicar qual que é a preparação para você poder criar um cenário, para você poder montar alguma coisa desse tipo, para você poder gravar na sua casa, poder fazer alguma coisa desse tipo, tá? O que eu não vou fazer aqui é, como é que você tem que se portar, como não sei o que lá, até porque não faz o menor sentido. Eu vou falar sobre técnicas de gravação e cenário mesmo. Para isso eu vou comparar canais de pessoas que eu sigo, que eu conheço, que eu posso usar como referência, como exemplos de tipos de cenário, como que você pode usar o seu cenário, tá? Então canais de youtubers brasileiros de tecnologia que podem falar um pouco mais sobre isso. E aí a gente vai entrar na parte mais técnica da coisa, onde eu vou falar de fato sobre a tecnologia por trás disso tudo, como que é a parte técnica, como é que funciona tudo mais. Depois disso eu vou dar algumas dicas e vou falar um pouco sobre equipamento de fato, né? Ali onde eu vou falar qual equipamento que eu tenho, qual equipamento que eu costumo comprar, quais são as dicas de equipamento, como é que funciona esses equipamentos e tudo mais. Esse vídeo vai ser bastante longo, então por isso eu já separei ele aqui embaixo para você com um monte de capítulos direitinho, assim, montados direitinho, para que você possa seguir da forma mais fácil. Então se você tá vendo aqui alguma coisa e quer pular para uma outra parte mais fácil para você, pode pular, não tem problema nenhum. E antes de começar, já quero pedir aquele seu like, aquele seu subscribe para poder ajudar esse canal aqui. E se você curtiu um pouco do conteúdo, mostra aqui nos comentários, publica aqui o seu canal, publica o seu cenário, publica suas dificuldades, seus aprendizados, tá? Porque é muito interessante, é muito legal pra galera que tá começando poder começar a fazer isso também. Legal, então agora que a gente já começou, já me apresentei, já falei o que eu tinha que falar com vocês, eu vou apresentar para vocês o meu setup. E para isso eu vou usar o meu próprio celular aqui, eu vou dar uma gravada em tudo que eu tenho aqui montado hoje e vou passar parte a parte explicando tudo que eu tenho aqui por cima, porque a gente vai falar um pouco de equipamento mais pra frente e vou explicar minhas escolhas, o porquê que eu escolhi esse equipamento, como é que funciona, quais são os bons, né, prós e contras desse equipamento e tudo mais, tá? Então, bora lá começar a gravar. Eu tenho meu setup aqui hoje, então você pode ver que eu tenho aqui a minha tela, né? Então tenho aqui minha câmera, meu computador. É um setup bastante simplório, eu tenho duas telas e uma mesa aqui um pouco maior aqui para eu poder ocupar tudo, tá? Então, vou falar, a primeira coisa que eu vou falar vai ser a da câmera aqui, porque a câmera ela vai ser uma Canon EOS 6D Mark II. Ela é minha câmera principal, na verdade, ela é uma ótima câmera, uma câmera full frame para fotos. Ela é uma ótima câmera custo-benefício, assim, bastante cara, inclusive, né? Mas câmera é tudo um pouco caro. E ela é muito boa para fotos, só que nem tanto para vídeos, porque ela não grava em 4K, tá? Então você pode ver que eu tenho aqui ela montada no setupzinho aqui, ó, nesse tripézinho aqui da Elgato, tá? Então é um tripé, na verdade é um suporte de braço ali e um suporte móvel que fica aqui, assim.
tá? Então, basicamente, ela tá montada em cima disso daqui, e em cima dela eu tô usando um microfone direcional, que é esse microfonezinho preto aqui, da marca que chama Boya, tá? É uma marca bem budget, assim, ela é bem tranquila, ela não é tão cara, e ela também não é lá super barata também, mas é um excelente custo-benefício, tá? Porém, a câmera aqui, né, essa é uma câmera, como eu falei, própria para gravação de fotos, né, para tirar foto, para você levar para o lugar e tirar foto e tal, ela tem uma excelente qualidade de imagem, mas só que ela não é tão legal para vídeo, principalmente porque ela não grava em 4K e ela também não, ela é meio pesada, ela pesa bastante, ainda mais quando você tem aqui a objetiva, né, a lente, ela acaba ficando muito pesada, tá? Então, eu não recomendo ela para você começar a fazer vídeos, YouTube e tal, primeiro porque ela é muito cara, não precisa disso, e segundo porque ela é muito pesada, acaba sendo muito difícil para você fazer isso daqui. Segunda parte é o computador, né? O computador, na verdade, ele é menor, né? O menos importante de tudo. Eu tô usando ele mesmo para mostrar qual que é os softwares que eu uso. Esse daqui é o meu computador de trabalho mesmo. Eu não edito o vídeo aqui especificamente, então se você tá editando vídeo, você precisa de um computador muito mais parrudo, né? Para poder fazer a edição do vídeo. Se você não tá editando vídeo, não tem necessidade de você ter um computador super parrudo, porque você tá usando ele só para gravar mesmo o áudio e o vídeo do que você está fazendo. Então, basicamente, eu estou usando aqui, esse aqui é um MacBook Pro M1 Max, se eu não me engano, 32 GB de RAM. Ele é muito mais potente do que eu preciso, mas a ideia era justamente essa, comprar um negócio desse para não precisar mais comprar computador por anos, tá? Então, basicamente, ele tá aqui. E como eu não edito o vídeo, eu faço a terceirização, né? Eu terceirizo aí pro Cris, que tá editando esse vídeo aqui, sensacional para vocês. Basicamente, eu não preciso de um computador tão forte. Mas se você precisa editar esses vídeos, eu recomendo que você tenha um computador que tenha uma GPU muito forte. Não precisa ser tão forte, mas você tem que ter um computador com bom processamento para poder gravar e editar e fazer tudo num tempo hábil, tá? Então, você pode ver que eu tô usando aqui o próprio software da Canon, tá? Da própria câmera, que é o EOS Utility, então eu tenho aqui toda a minha tela e tudo mais, e aqui embaixo você vai ver que eu tenho a ferramenta aqui de edição, que eu consigo trocar as configurações da câmera, e eu gravo aqui o meu áudio, né, separadamente, com o Audio Hijack, que é um programinha muito massa aqui pro Mac também. E aí, já falando em áudio, eu já vou entrar aqui no microfone, tá? O microfone que eu tenho, ele é um Blue Yeti, é uma marca bastante comum, bastante famosa, muita gente usa, principalmente streamers, usam bastante essa marca. Eu acho que esse microfone especificamente ele já não vende mais, porque ele é a versão mais longa. Hoje você tem uma versão mini, assim, ele é basicamente desse tamanho assim inteiro, com a mesma qualidade de som, tá? Mas ele é um dos melhores microfones que tem por custo-benefício, porque ele é um microfone condensador e ele tem uma entrada USB, tá? E aí eu já vou explicar porque que isso vai ser importante quando a gente for falar de áudio. A entrada USB não é a melhor qualidade de som que você pode ter, mas em compensação, esse microfone aqui, ele tem uma paradinha muito bacana que ele consegue alterar o tipo de captação que você tem. Então, a ideia é a seguinte: se você tem aqui atrás dele, né, eu não vou conseguir mostrar porque se eu mexer o microfone ele vai ficar meio bagunçado, mas aqui atrás dele, se você estiver vendo aqui, eu tenho dois knobzinhos, né, eu tenho um aqui e um aqui embaixo. Então, basicamente, um deles serve para você captar, trocar a captação de áudio, então você pode captar áudio só da frente, só dos lados, na frente e atrás, ou então em volta de tudo, tá? Então ele é muito bacana e ele também tem um botãozinho de ganho, que é onde você consegue trocar, né, qual é a sensibilidade desse microfone em relação ao áudio, tá? Ele é relativamente caro, tá? Existem opções mais baratas que ele, como aquele podcast da HyperX, que é muito bacana também. E basicamente eu usei ele porque eu tinha ele já há um tempo atrás e aí eu não precisei comprar, então ele meio que tá aqui. E aí, vindo daqui, a gente já vai direto para as luzezinhas que eu tenho aqui, né? As luzes e os suportes que eu tenho aqui, né? Então você está vendo que eu tenho um outro projeto em andamento aqui. Esse aqui não está pronto ainda, está sendo montado. Mas eu tenho duas luzes. A primeira luz aqui é uma Keylight da Elgato. Você pode ver que tem uma gambiarrinha aqui, que na verdade é a própria caixa da Elgato que está fazendo a vez aqui de tapadeira para a luz não vazar aqui pro lado de cá do cenário. E aí do outro lado aqui eu também tenho a mesma luz, duas iguais, montadas aqui mais ou menos do mesmo jeito, tá? O que vai diferir delas é a intensidade, né, de uma e da outra. Então esse lado aqui eu tô usando, eu vou falar mais disso depois, mas essa aqui é a minha Keylight e essa daqui é a minha Fill-Light. Elas estão com intensidades diferentes. Essa aqui tá um pouco tá bem menor, tá acho que 4 vezes menos do que essa daqui, e essa aqui também dá com uma intensidade de cor, uma temperatura de cor diferente dessa daqui. Essa aqui tá um pouco mais quente, você pode ver que ela é mais amarelada do que essa aqui, que é um pouco mais esbranquiçada ali na parede, tá? E as duas, eu resolvi comprar essas luzes depois de, assim, muitos e muitos anos. Eu não recomendo que você compre uma luz dessa logo de cara, porque ela é bastante cara, principalmente no Brasil, só que ela oferece uma qualidade muito, muito melhor do que a maioria das lâmpadas que eu já tive. Eu já tive
outros refletores, inclusive vou mostrar esses refletores mais pra frente, que eu ainda tenho eles aqui comigo, mas o problema desses refletores é justamente essa difusão de luz que ele tem. O preço ele se justifica por causa da qualidade, né? E além disso, ele já vem com o suportezinho, né? Então esse suporte ele é preso aqui diretamente na mesa, como você pode ver ali embaixo, e ele também tem vários acessórios, como é o caso aqui do suporte da câmera. Então eu estou usando esse, eles chamam de Solid Arm, que é esse braço fixo aqui, preso no próprio mount ali da câmera, da luz, e aí eu estou usando esse outro aqui, que é o braço móvel, né, que ele está preso na câmera, que também é Delgato, e isso vem com a luz, né. Existe uma outra versão dessa Keylight, que é a Keylight Air, que ela é metade do tamanho, mais ou menos, ela também brilha bem menos, e ela vem com um suporte de mesa mesmo, né, que é aquele que fica em cima da mesa, tem uma base assim que fica em cima da mesa. E aí do outro lado a mesma coisa, né, e aí o meu microfone também tem um suporte aqui da Elgato, que é um suporte de microfone que eles chamam de low profile, né, você vê que ele vem por baixo aqui, a maioria dos suportes que a gente está acostumado, eles vêm para cima, né, não sei se vocês chegaram a ver, é um suporte maior com algumas molas. Eu já tive 2 desses suportes e os 2 quebraram, então eu resolvi pegar esse suporte aqui que é muito melhor construído e é muito mais fácil de você trabalhar com ele no geral. Então, basicamente, esse aqui é o meu setup no geral, não tenho muita coisa para falar. Todos esses suportes você pode comprar à parte, eles não são tão caros, os suportes, em compensação ao resto dos equipamentos, tá? Aqui eu tenho uma webcam, geralmente ela fica aqui em cima, mas eu vou mostrar os equipamentos individuais, então estou colocando ela aqui para gravar para vocês. Teclado, mouse, basicão aqui e tudo mais, sem muita coisa que eu precise fazer. Bom, agora que a gente já ouviu um pouco do meu setup, já viu um pouco do que eu tenho, guarda essas informações aí, porque a gente vai falar dessas câmeras de novo, a gente vai falar dessas luzes, desses equipamentos de novo, e eu vou falar um pouco mais sobre cada um deles, que você tem que olhar quando você compra um equipamento desse, eu vou mostrar também os equipamentos que eu tenho, já tô com algumas coisas prontas aqui pra gente poder trabalhar em cima disso, legal? Então agora que eu já tenho esse setup mostrado pra vocês aqui, bora seguir pra parte onde a gente vai preparar esse cenário. Show! Então, agora a gente vai para a terceira parte aqui desse vídeo, né, que é depois da apresentação do setup, a gente vai falar um pouco de preparação do cenário. O que é a preparação do cenário? Basicamente, quando a gente vai começar alguma coisa, a gente precisa saber, né, quando você vai preparar um cenário desse, você precisa saber mais ou menos o que você está procurando e como é que as coisas vão funcionar. Existem 2 formas só de você fazer um cenário hoje, que basicamente é um cenário claro ou um cenário escuro, e dentro dessas formas de cenário claro ou cenário escuro, você pode escolher se você quer um cenário que tenha uma profundidade ou não tenha uma profundidade. E aí, explicando rapidamente o que é a profundidade, basicamente, a profundidade é quando você tem uma distinção meio clara entre o objeto, né, a pessoa, o que a gente chama de assunto, e o fundo, que é o caso que eu tô tendo aqui. Você consegue ver claramente que você tem eu aqui, e aqui no fundo ele é mais longe, ele tá mais distante, ele tá um pouco mais, bem mais separado do que tá geralmente pra mim. Pra exemplificar isso daqui, o que eu fiz? Eu vou pegar canais de pessoas que eu conheço, e pessoas, ou também outros youtubers de tecnologia, né, também aqui brasileiros, e eu vou fazer uma análise dos cenários dessas pessoas e vou mostrar mais ou menos quais são os pontos mais legais, os pontos que eu coloco aqui para a gente poder analisar um pouco de cada um e ver quais são os exemplos de cada um desses cenários. Enquanto isso, né, lembrando que não existe uma forma correta ou errada de fazer um cenário, cada um tem o seu modelo, cada um tem o seu jeito de fazer um cenário, de acordo com o que funciona para você. Às vezes também lembrando, né, que o cenário não é uma coisa super simples, ele exige espaço, ele exige que você tenha um local muito bom, tem um fundo, tem toda aquela questão de você colocar no fundo aqui, né, detalhes. Se vocês já viram meus vídeos antigos, você vê que tem algumas coisas no fundo. São coisas que vão variar de pessoa para pessoa e você vai fazer de acordo com o que você tem disponível aí. Então, bora lá. Vamos fazer primeiro aqui, vamos primeiro analisar esses youtubers que eu vou mostrar para vocês. Bom, primeiro canal que eu quero mostrar para vocês aqui é do meu grande amigo Mário Souto, Dev Soltinho. Basicamente, o que eu quero analisar aqui para vocês é o seguinte: qualquer vídeo que você tá vendo aqui dele, vamos pausar aqui quando ele tá virado para frente. Esse é um exemplo de cenário escuro, certo? Então, o cenário mais profundo tá escuro, apesar de que no passado ele também já usou cenários claros, tá? Então, eu peguei um vídeo aqui de 2020, por exemplo, que esse cenário aqui é um cenário totalmente claro, um cenário branco, também chamado de cenário neutro. E aí tem uma coisa bastante interessante, que você tá vendo que a sala ela tem pouca profundidade, ele tá perto do final aqui da sala, tá vendo? Tem um fundo que ele tá distante o suficiente para a câmera poder borrar. Então, se você ver aqui, ó, a câmera tá toda borrada, a cara dele tá muito mais nítida do que o resto do fundo. O resto do cenário, ele tá um pouco desfocado. Então, basicamente, você consegue ver que o cenário aqui na lateral, ele tá mais desfocado, mas ele tá focado o suficiente para você conseguir ver
alguma coisa, né? Ver o que é o que, você consegue identificar o que é isso, você consegue identificar aqui o Pokémon aqui em cima, o barquinho, então você consegue identificar algumas coisas aqui em cima que estão aqui no cenário dele, e o cenário dele não é um cenário que chama a sua atenção, então tipo, desfoca a sua atenção do assunto principal, que é ele aqui no meio, certo? Então ele tá aqui centralizado no meio do cenário, ele não desfoca a sua atenção aqui de volta. No caso do cenário branco, é a mesma coisa, é um cenário muito mais simples, você pode ver que não tem nada para desfocar, então basicamente não tem absolutamente nada aqui nos cantos. Você pode ver que nos dois casos ele tem uma luz aqui, ó, então no primeiro caso aqui ele tem a luz mais forte, parece que tá vindo do lado direito aqui, então eu já vou explicar o que é o que, mas parece que a luz mais forte aqui, light, tá vindo aqui desse lado direito, que no caso é o lado esquerdo dele lá, e a luz mais fraca tá vindo do lado, esse nosso lado esquerdo, que é o lado direito dele aqui, tá? E aí no outro caso aqui, né, no vídeo mais claro, você pode ver que é o contrário, a luz mais forte aqui dá pra ver claramente, ó, no meio, a luz mais forte tá vindo do lado esquerdo, enquanto a luz mais fraca tá vindo do lado direito aqui. Você pode ver que a diferença de iluminação fica muito mais evidente aqui no cenário branco, tá? Você pode ver claramente a diferença. E aí outro negócio que eu quero também mostrar pra vocês é que o cenário dele tem essa luz azul aqui do lado. Se você olhar aqui o meu cenário, você vai ver que eu tenho uma luz azul ali daquele lado e uma luz vermelha desse lado de cá, tá? Eu vou explicar por que a luz azul e luz vermelha, por que não é uma luz amarela e preta, uma luz amarela e branca, não é uma luz negócio escuro, uma luz cinza, não tem nada disso, tem cores específicas, eu vou explicar por que a gente usa essas cores especificamente. Você vai ver essa mesma cor azul e vermelho em vários outros canais, em vários outros lugares, se você estiver vendo assim, principalmente se você vê youtubers, gamers, essas coisas, você vai ver que o uso da luz azul e da luz vermelha é muito normal. O próximo vídeo que eu queria mostrar, a próxima pessoa aqui, né, o próximo canal é o nosso Código Fonte TV, tá aqui embaixo. E esse aqui eu quero mostrar uma coisa bastante interessante. Esse aqui, por exemplo, eles têm a mesma coisa do caso do Mario, eles têm um exemplo de vídeos com o fundo escuro e aqui vídeos com o fundo claro, tá? E aí tem uma coisa bastante interessante. Eu até pausei aqui o frame, porque diferente, por exemplo, do canal do Mario, eles têm poucos cortes, então você pode ver que o vídeo ele fica bastante ou nesse plano, ou então ele foca em uma pessoa aqui no Gabriel, ou então aqui na Vanessa, então eles vão invertendo um pouco de cada vez aqui, mas o plano é basicamente o mesmo, né? No caso, por exemplo, do meu canal, ou até mesmo do Mario, ou de outras pessoas, você pode ver que a câmera ela troca mais de foco quando eles estão nos planos, tá? Não é errado também, é totalmente certo. O fundo, ele tá completamente desfocado. Você consegue entender mais ou menos o que tá escrito aqui, porque você consegue, provavelmente tá escrito Código Fonte TV, porque você consegue, né, meio que identificar pelo que tá aqui. E algumas coisas, tipo C# aqui, Java, mas o fundo tá bastante desfocado e eles estão muito em foco. Então você pode ver que eles estão bastante saindo, eles estão bem destacados aqui do fundo. E aí eles têm 3 pontos de luz aqui, tá vendo? Eles têm uma luz roxa do lado esquerdo, a luz no meio eles têm duas, uma luz azul aqui embaixo e uma luz amarela aqui em cima, então ele complementa aqui a luz. E aqui desse outro lado aqui é o resto da luz azul que sai por aqui e mistura com a luz roxa também que tem aqui desse lado. E aí, além disso, na luz normal, eles têm aqui, basicamente, pelo que dá pra parecer, parece pelo óculos dela, que também eu consigo ver, que tem isso aqui a gente chama de haze, de um lado aqui, provavelmente do lado, parece ser mais no centro, em cima aqui, e são 2, tá vendo? Tem um aqui desse lado e um aqui do outro lado, então tem 2 hazes apontados para eles aqui, eu vou explicar o que é o haze mais pra frente. E aí um detalhe bastante interessante, o fundo, né, ele entra bastante em harmonia com o centro, o fundo tem as cores diferentes, essa luz amarela no meio aqui, ela tá preenchendo esse lado, porque se não tivesse essa luz amarela aqui, não teria, sabe, não ficaria meio sem sentido, fica um negócio preto aqui, então tá preenchendo o cenário aqui também. Ele tem uma luz aqui que é a chamada hair light, né, que é a luz que fica em cima. Não parece, né, que são dois softboxes aqui, então eles estão uma de cada lado e deve ter uma luz um pouco mais fraca na parte de cima. E é uma coisa bastante interessante que vocês vão ver, a roupa importa. Quando você tá num cenário de fundo escuro, que nem no meu caso aqui, eu tô usando uma roupa que ela é mais clara do que o cenário. No caso, toda vez que eles usam um cenário de fundo escuro, eles usam um jaleco branco. E aí, quando eles usam um cenário de fundo claro, eles usam uma roupa preta. Então, basicamente, isso também importa. Não adianta você entrar num cenário completamente escuro, com uma roupa preta, que você vai aparecer uma cabeça voando sem sentido nenhum. Então, a roupa também importa no cenário, tá? Então, o fundo é claro, tem um contraste de cor. O terceiro canal que eu queria mostrar é de um grande amigo, o Eric Wendell. Eu quis mostrar esse canal basicamente por quê? Porque esse é um plano que a gente chama de um plano mais misto, é um cenário misto entre um e o outro. Ele não é totalmente claro, mas ele é mais claro do que a maioria. Você pode ver que o cenário ele está claro, mas ele é mais escuro a ponto de você conseguir distinguir que ele está na frente e existe uma profundidade atrás que dá um certo desfoque. Você consegue ver aqui na latinha de cerveja, por exemplo, ó, que existe um desfoque, mas não é um desfoque super forte que você não consegue ler. Você consegue entender e ler tudo o que está escrito aqui. Você consegue ler, inclusive, o que está escrito aqui no certificado. Então, existe uma série de coisas interessantes que você consegue perceber
perceber aqui. O fundo, ele tá basicamente completamente focado, ó. Ele consegue, você consegue quase que entender o que tá acontecendo aqui. É um dos cenários mais difíceis de você criar harmonia, porque tá tudo em foco, tem tudo luz aqui. Tem luz no fundo, tem luz na frente, é muito difícil de você criar uma certa harmonia, porque tá tudo iluminado, né? Então a luz acaba ficando chapada em quase tudo, se você não tem um jogo de luz mais interessante. Então por isso que ele tem essa luz do lado esquerdo, tem uma luz aqui do lado direito para criar um jogo de luz, tem essa parte aqui em cima também, os LEDs, para criar esse jogo de luz. Você vê que aqui ele tá usando um LED verde, né? E aqui a maioria das coisas é verde, mas aqui eu acredito que seja por causa da marca, né? A marca dele é mais esverdeada. E aí aqui também você vai ver uma coisa bastante interessante. Eu até separei aqui 2 frames específicos. Esse é um cenário mais que é desse mesmo vídeo que a gente tem aqui. Então esse é o mesmo cenário. E tem um outro aqui que é um cenário mais recente, que aqui ele já tem o microfone aqui no meio do cenário. Então o microfone no meio do cenário é bastante utilizado também. E aqui é um plano mais aberto. Você pode ver que aqui ele tá mais perto da câmera, parece, tá vendo? E aqui é um plano mais aberto, dá pra você ver mais os LEDs e tudo mais, tá? Então, bastante interessante você ver. E ele tá sempre centralizado no vídeo. Você pode ver que aqui, ó, você tem uma barra aqui da prateleira do lado esquerdo, uma barra do lado direito, e a barra do centro ele tá exatamente no meio do vídeo para poder equilibrar os dois lados também, tá? Então, tem bastante coisa acontecendo aqui também. E essa parte do microfone é uma coisa interessante, porque se você tira o microfone, ele fica faltando alguma coisa, parece, tá vendo? Aí ele tem que fechar um pouco mais o plano para poder usar, porque aqui ele tá usando um microfone de lapela, que é esse microfonezinho que fica aqui perto. Eu já usei muito também nos meus vídeos mais antigos, eu inclusive tenho um aqui. Você vai ver que eu tenho um microfonezinho que fica pendurado aqui na minha camiseta. E aí, o próximo canal que eu quero mostrar para vocês é do Fábio Akita, né? Uma grande inspiração aqui, inclusive para esse canal. Vocês vão ver muito por conta do cenário, né? Mais uma vez, a luz vermelha de um lado, a luz azul do outro. Só que aqui a gente tem um caso bem parecido com o caso do Mario, ele tá próximo do fundo, só que o fundo dele é completamente preto. A prateleira é preta, isso dá um senso de profundidade maior. A luz parece estar vindo do lado, dá pra ver aqui no reflexo do óculos que tem aqui uma luz do lado esquerdo, uma luz do lado direito também, mas elas estão muito mais equilibradas. Você consegue identificar que existe uma luz mais forte de um lado, uma luz mais fraca do outro, mas só que não quer dizer que seja uma sombra muito forte de um lado por outro. Então esse aqui é um vídeo mais recente dele, se eu não me engano, então 2022, faz pouco tempo. Só que tem um vídeo mais antigo dele, como você pode ver aqui, ó, que essa diferença de luz é muito mais gritante, ela é muito mais forte. E a câmera parece estar um pouco mais para a esquerda também. Então aqui você tem aqui um microfone de lapela, né? Eu acredito que ele também esteja usando aqui, é o mesmo microfone. E a luz vermelha fica muito mais visível. Nesse outro vídeo aqui, quase você não consegue ver a luz vermelha aparecendo. Você pode ver que aqui no final do vídeo, tá vendo? É só um cantinho da luz, mas a luz azul fica bastante visível. No outro vídeo aqui, ela já é bem mais visível desses lados aqui, para complementar justamente essas coisas todas aqui. Então, você pode ver que são cenários mistos. Então, o fundo, ele tá claro, você consegue ver que o fundo está claro, mas ele não tá totalmente claro, ele tá mais escuro do que o geral. E aqui você consegue ver claramente que existe uma luz do lado esquerdo dele, né, do nosso lado direito, que tá mais forte do que a luz do lado esquerdo, do nosso lado esquerdo, do lado direito dele aqui. Aí ele forma esse triângulozinho aqui, ó, no rosto da pessoa, tá vendo? Tem um triângulo aqui, eu já vou mostrar o que é esse triângulo mais pra frente. Tá? E por que ele é super interessante também. A gente vai falar um pouco de uma outra coisa bastante interessante, que é a regra dos terços. Mas para dar uma noção, lembra que eu falei que no vídeo do Eric ele ficava centralizado exatamente no meio? E tinha assim, dos dois lados ele tinha aqui uma barra e aqui outra barra? Aqui é a mesma coisa, o aqui tá centralizado no meio, e aqui ele tem uma barra e aqui outra barra. Imagina que você dividiu o vídeo em 3, né? Isso aqui é uma aplicação da regra dos terços. Você tá centralizado no meio do vídeo, então os lados estão equilibrados. Desse lado aqui, ele já tá na barra da direita da regra dos terços. Você pode ver que ele tá mais para cá aqui, que nem eu mesmo tô nesse vídeo que você tá vendo agora. Pode perceber, no início você vai ver que eu tô um pouco mais para sua direita do que para o centro, tá? Depois eu vou mostrar um pouco mais disso. Isso é uma técnica para você ter esse espaço livre aqui do lado esquerdo para poder colocar algum tipo de inserção, alguma imagem, alguma coisa assim. Pro próximo vídeo aqui eu vou falar do Lucas Montano, que é um meu xará aqui também, Lucas. E esse é um cenário bastante diferente, que é por que eu tô mostrando esse cenário. Deixa eu passar um pouco mais para cá pro vídeo, para você ver com mais detalhes. Esse cenário é o tipo de cenário que ele não tem uma divisão clara entre o apresentador e o fundo. Você pode ver que o fundo ele tem quase o mesmo foco do apresentador, tem pouquíssima diferença. Você consegue entender o que está aqui no fundo. Se esses livros estivessem aqui em cima, por exemplo, você provavelmente conseguiria ver e ler o que está escrito neles também. Mas por que ele está usando esse tipo de cenário? Porque esse é um cenário bastante clean, ele passa uma certa harmonia. Então você tem a planta aqui do lado direito, você tem a outra aqui do lado esquerdo, a mesa, né, com várias propriedades, várias coisas, o microfone bem no centro, que inclusive é o mesmo microfone que eu tenho, é um Yeti também, ó, é que você pode ver o knobzinho que eu falei para você, o ganho, e basicamente ele tem todas essas propriedades aqui no meio. Então o fundo, o primeiro plano, né, do cenário, ele é bem clean. Então você tem esse outro clássico que é o notebook na mesa, por dois motivos, né? Primeiro caso que você pode colocar, que nem eu faço aqui, colocar o script
script na mesa, né, colocar o script no notebook, aí de vez em quando você consegue dar uma olhada nesse script e ver o que está acontecendo. E também porque ele cria uma sensação de profundidade. Você sabe que o notebook está na frente dele, a caneca está na frente dele, ele está atrás do notebook, entre a mesa e a parede. Então você cria aqui. Se não tivesse essa prateleira aqui no fundo, a parede seria uma coisa só. Então você não saberia dizer se ele está na frente ou se ele está atrás da parede, né? Então o microfone, por exemplo, ele está posicionado bem no centro e ele também posicionado no centro para balancear o cenário. Então aqui é o lado direito do cenário, com imagina uma linha aqui e uma linha desse lado aqui, dividindo o cenário em 3, tá? Então ele está exatamente no centro também. Próximo aqui, que é um cenário que é um dos que eu também me inspirei bastante para fazer e um dos cenários que classicamente eu gosto mais, vocês podem ter percebido, que é o cenário do Gabs Ferreira, né? O Gabs, ele já fez vários vídeos anteriores com outros cenários, e esse daqui eu achei particularmente super interessante, porque ele é um cenário típico escuro e fundo, basicamente o que eu tenho aqui. Você consegue ver claramente que ele está bem na frente das coisas que estão atrás, você não consegue nem ler o que está escrito aqui ou aqui. É um cenário completamente desfocado, porque ele está em foco, completamente em foco. O computador aqui em cima, ó, tá vendo? Para poder criar essa sensação de profundidade. Você sabe que ele está na frente do computador, então vou ter um plano central, um plano intermediário, um plano no fundo, microfone no meio, novamente aqui, ó, tá vendo? Então existe toda uma preparação. E aí no fundo, novamente, a gente tem aqui o lado esquerdo, que tem uma cor verde que não é tão comum, e a cor complementar à cor verde. Aí que entra aquilo que eu vou falar para vocês do diagrama de cores complementares. O diagrama de cores complementares, né, ele é basicamente esse diagrama que a gente está vendo desse lado aqui. Esse diagrama, ele é basicamente uma roda de cores, tá? Então existe uma teoria sobre cores, as cores elas não são aleatórias, e quando você vê, por exemplo, o diagrama de roda de cores, né, as cores complementares que você tem no diagrama, você pode ver que na roda de cores, dependendo de qual que é a cor que você inicia, você consegue ter, por exemplo, no topo aqui a gente tem a cor vermelha, e aí do lado oposto da roda a gente tem uma cor mais ciano, né? Então uma cor azul bem clarinha, né? Essa é a cor complementar do vermelho. E aí do lado, por exemplo, azul, você tem a cor amarela, né? Então você tem a cor amarela aqui, que é a cor complementar do azul, do mesmo lado do verde. Então se você for ver aqui ao lado do verde, do lado oposto do verde você tem a cor púrpura. Então essas cores são complementares, tá? Essas cores complementares a gente usa bastante quando a gente quer destacar alguma coisa que tá no cenário. Então quando você tem algum detalhe que você quer destacar muito, então por exemplo, alguma pessoa que esteja usando, por exemplo, uma cor amarela e você tirar a foto ou filmar ela de baixo para cima, filmando o céu, você vai ver que a camiseta amarela dessa pessoa destaca muito com o céu que é azul. Então você tem muito mais foco na pessoa que está na frente do que no resto do cenário. Você consegue guiar os olhos das pessoas para onde você quer olhar. Então, geralmente, as cores complementares, então a gente está vendo aqui no caso do vídeo do Gabs, você consegue ver que do lado esquerdo, do nosso lado esquerdo, a gente tem uma cor verde e do lado direito a gente tem a cor púrpura. Então a gente meio que é guiado a olhar no meio, que é exatamente aonde ele tá. Então basicamente a cor complementar, as cores complementares, existem outros tipos de cores, não só complementares, existem cores análogas também, existem tríades, existem várias coisas. Existe um site muito legal que chama color.adobe.com, que era antigamente chamava de Cooler, esse site. Ele tem uma série de coisas, tem outros sites também que tem isso, se não me engano o site do Canva também tem isso. Você consegue ver quais são as cores complementares, tríades, esquemas de cores e tal. Por quê? Porque quando você escolhe uma das cores, você consegue saber qual que é uma outra cor que combina, que não combina, que é análoga, né, que é basicamente igual, shades, né, sombras da mesma cor, ou então tríades. Então, por exemplo, uma tríade que você consegue ver é o vermelho, o azul, né, e o verde aqui, né, no nosso caso aqui da roda de cores, né. Dependendo de que lado que você começa aqui, são as cores complementares, o RGB, por exemplo. Por isso que o vermelho e o azul, eles ficam bons, né? Porque eles estão exatamente à mesma distância. Eu acredito que seja isso, eu não sou um especialista em teoria das cores, então não leve minha palavra totalmente a sério nesse caso, assim. Eu sei que geralmente o que fica mais bonito é o que chama mais atenção, né? Então, como a gente pode ver, do lado esquerdo a gente tem aqui a luz verde, do lado direito aqui, como eu falei, as cores complementares, magenta, essas coisas assim. E a gente tem aqui a luzinha mais clara, amarela, dos dois lados, para balancear o cenário. Esse cenário que você pode ver que desse lado tem mais coisa, então a luz amarela é menor, desse lado aqui tem menos coisa, então a luz amarela é bem maior do que o resto do cenário. Então, isso é uma coisa bastante importante da gente notar aqui na hora. Além disso, a gente tem, né, como eu falei, o microfone, e a gente pode ver que existe mais de uma luz. Aqui eu não tenho certeza se ele está usando isso, mas existe aqui, ó, você pode ver que ele começa num plano mais aberto, tá com uma luz do lado direito, claramente aqui, aparecendo. Você consegue ver o triângulo aqui novamente, ó.
um triângulozinho aqui. E daqui do lado esquerdo, o nosso lado esquerdo, né, tá uma luz mais fraca. Mas ele também tem uma luz aqui no cabelo, tá vendo? É uma luz bem mais fraca que essa, que aí eu não consigo distinguir se ela tá vindo desse lado, que é a luz daqui, ou se ela tá vindo de fato de cima, que é o que a gente chamaria de hair light, tá? E aí um outro detalhe muito interessante, não só o Gabs, mas muitos outros também fazem esse modelo que eles gravam com um plano mais aberto, então você pode ver que tem um espaço aqui em cima da cabeça, um espaço aqui embaixo, pra depois, né, agora ele começa a falar, e aí ele dá um zoom pra dentro. Então, basicamente, esse é um tipo de detalhe muito interessante. Você pode ver que eu faço isso muito aqui nos... Eu não, né? O Chris, que é o meu editor, faz muito aqui nos meus vídeos também. Isso também dá um foco muito interessante pra pessoa que tá falando na hora do vídeo, tá? Bom, então, como eu mencionei pra vocês aqui, esse é o que é chamado de triângulo de Rembrandt, né? Esse triângulo que fica aqui no rosto, assim, da pessoa no canto direito, que é formado, basicamente, pela luz batendo aqui desse lado da cara, né? E refletindo aqui no nariz e passando pelo olho. Então, você consegue ter mais ou menos um triângulo. O triângulo, ele não pode ser maior que a altura, que a distância, né? Tô com óculos, foi meio difícil. Mas ele não pode ser maior que o seu olho, desse lado aqui, né? Ou desse lado, dependendo de onde está a sua luz. E ele também não pode passar da linha do seu nariz. Esse é o chamado de triângulo de Rembrandt. Ele foi ficou famoso, né? Muito famoso pelo pintor, né? Pelo Rembrandt, que eu não sei muito sobre história da arte, então só vou falar que é dele mesmo. E basicamente o que ele faz é que é um esquema de luz que ele dá um tom um pouco mais cinemático, um pouco mais dramático. E muita gente, inclusive na fotografia, tenta repetir isso daqui, que nem essa foto aqui que eu tô mostrando, do Keanu Reeves, por exemplo. Eles tentam muito repetir. Quando você vai ver fotos de personalidades, assim, que estão de rosto, né, fotos de biografia, geralmente existe uma luz forte de um lado, uma luz bem fraca do outro, e aí você consegue ver claramente esse triângulo aqui no meio, que é de fato uma coisa super bonita, e muita gente, inclusive muitos youtubers, tentam repetir isso daí, inclusive em vídeo, porque fica uma iluminação muito bacana, fica uma iluminação muito bonita de fazer, tá? No meu caso, eu tentei fazer isso daqui, mas minhas luzes não ajudam muito bem, porque eu teria que ter uma luz literalmente a 45 graus de mim aqui desse lado, e aí a 90 graus dessa luz eu teria que ter uma outra luz para poder formar mais ou menos esse triângulo, e eu não tenho esse espaço. E aí foi aquilo que eu falei para vocês, não existe certo ou errado, o que importa é que você tenha espaço e que ele fique agradável aos olhos, eu acredito, tá? Bom, uma coisa que você pode perceber é que todo mundo, como eu falei, tá centralizado no vídeo. Eu não. Então você pode ver que eu tô um pouquinho mais para sua direita, né? Eu poderia vir um pouco mais aqui para sua esquerda, por exemplo, para ficar mais centralizado. Ou então eu poderia vir aqui, por exemplo, deixa eu ver se eu tô centralizado. Agora eu tô centralizado, eu poderia ficar aqui mais ou menos no centro, entre as duas luzes, mas eu prefiro ficar um pouco mais do lado direito aqui, né? Do meu lado esquerdo, do seu lado direito, porque isso é o que a gente chama da regra dos terços. Então, basicamente, se você dividir um frame em 3 partes, eu vou pegar esse frame que eu tô aqui agora e colocar aqui do lado para vocês imaginarem, vocês vão ver que existe um certo equilíbrio entre esses lados, ele fica mais legal de ver, fica mais harmônico de ver aqui desse lado. Então, desse lado de cá, no meu caso, eu tô preenchendo com essa lâmpadazinha aqui vermelha, e do lado de lá, como eu não consegui colocar, mas se vocês forem ver ali, do lado de lá existe uma lâmpada, daquelas lâmpadas tipo de leitura, só que eu tô apontando ela pra parede, então eu não consegui colocar porque existe um monitor aqui desse lado aqui que vocês também não estão vendo, e aí eu não consigo virar minha câmera para esse lado de cá. Então, basicamente, eu preferi não mostrar a luz do lado de lá para poder ficar mais ou menos desse lado e também a pedido, né, do Chris, do editor, para eu poder ter mais espaço desses lados aqui. Uma coisa que você pode fazer é centralizar sempre, ficar sempre centralizado no meio. Deixa eu me centralizar aqui. Agora eu estou centralizado. Você pode centralizar sempre no meio e aí você fica movendo. Então, putz, eu sei que eu vou mostrar alguma coisa desse lado, eu posso vir mais para cá ou então eu posso vir mais para outro lado para poder fazer essa exibição do jeito certinho. E aí você também pode ver que nessa foto, voltando à foto que eu estou aqui exibindo aqui na lateral, existem umas linhas claras, umas linhas azuis claras, assim, que você consegue ver. Essas linhas são chamadas de linhas de segurança, né, linhas de vídeo, que são as linhas onde você tem que ficar dentro para você ter um corte bacana. Então aqui, ó, pelo que eu tô vendo no meu retorno, eu tenho uma linha que tá aqui desse lado e eu tenho todo esse espaço aqui entre a minha cabeça e o resto do vídeo. Dessa forma, eu consigo dar um zoom maior. Se eu ficasse muito mais perto, que nem eu tô fazendo, por exemplo, aqui, eu estaria passando da linha, né, do vídeo, né? Então eu estaria ficando muito mais perto, eu teria muito menos espaço entre a minha cabeça e muito menos espaço entre, por exemplo, meu queixo. Bom, em compensação, a minha luz ela vai ficar muito mais forte, né? Você pode ver que ela está muito mais definida desse lado e as sombras estão muito mais fortes desse lado de cá também, tá? Então desse jeito é um jeito que eu consigo uma iluminação bacana, mas não compensa fazer isso, né? Ainda mais que se eu chego muito perto da câmera, né, ou do microfone, como vocês podem ver que eu estou chegando, a minha câmera ela vai focar automaticamente. Então se eu pôr o dedo aqui, ó, tá vendo? Tem uma distância mínima de foco, ela vai focar automaticamente. Então se eu começo a ampliar, você vai ver que ela demora um tempinho para focar. Então, esse foco que ela demora para fazer pode ser a diferença entre você ter, por exemplo, uma distância, né, um vídeo
bom ou um vídeo que pode demorar um pouco mais, fica muita gente desfocada, tá? Isso vai muito da lente, muito da câmera também e do cenário. Se o cenário estiver muito escuro, a câmera não consegue criar um foco, porque ela cria foco a partir da diferença de contraste entre as bordas dos seus objetos. Como eu falei, não existe uma fórmula, não existe um jeito certo de falar isso daqui. Todo cenário é um cenário válido, não importa o que você fez. O importante é que o seu cenário ficou agradável para você e que as pessoas conseguem te ver e te ouvir de uma forma legal. Por exemplo, eu também não tenho um microfone colocado no meio do cenário. Eu poderia colocar o microfone, por exemplo, aqui, ó, no meio do cenário, só que ele ficaria super esquisito, porque ficaria uma bola preta aqui e ninguém saberia o que significa esse negócio aqui no meio. Então, basicamente, a ideia é você ter o que você pode ter e ajustar o seu cenário para o seu ambiente, o seu local. Bom, agora que a gente já passou por toda a preparação, a gente já passou por tudo que a gente tinha que falar sobre canal e tudo mais, agora a gente vai falar um pouco mais da técnica mesmo, propriamente dito. O que é a técnica, qual que é a técnica por trás de gravação de vídeo e também de fotografia. Lembrando mais uma vez que eu não sou um profissional de fotografia e também não sou um profissional de produção audiovisual, tá? Então se você quer saber de fato alguma coisa mais aprofundada, vai atrás dessas pessoas, que essas pessoas têm conteúdo muito, muito legal sobre isso também. Eu justamente sou um hobbyista, eu faço essas coisas por mim mesmo, eu tenho até meu canal no Unsplash aqui, onde eu posto minhas fotos como hobby e tal, se você quiser checar o link tá aqui embaixo. Meu Instagram pessoal também, fora o meu Instagram profissional, também tem minhas fotos, então é completamente aprendizado próprio aqui, tá? Eu fiz aula de fotografia também, porém, fiz por conta de que eu gosto e eu não fui atrás sobre vídeo YouTube e tudo mais, eu só fiz porque eu gostaria mesmo de saber e é uma das matérias que eu mais gosto de estudar. Tendo dito isso, eu vou simplesmente explicar agora para você o que é a técnica por trás de toda a parte de vídeo. Lembrando que essa técnica, ela não se aplica só a vídeos, ela também se aplica à fotografia, então se você estiver tirando fotos e tal, ou quiser tirar foto também serve, mas basicamente uma câmera, na verdade, qualquer tipo de aparelho fotográfico que seja, né, atualmente que a gente tem, ele se baseia em 3 elementos principais. O primeiro deles é a ISO, depois o diafragma e o obturador, certo? São sempre esses 3 elementos que a gente vai ter para controlar a nossa imagem, e basicamente controlar a entrada e saída de luz. Eu vou começar falando da ISO primeiro e vou mostrar alguns exemplos em tempo real aqui, inclusive vou editar a imagem, vocês vão ver que a imagem vai ficar totalmente bagunçada, porque eu vou justamente explicar isso para você. A ISO, ela é basicamente a sensibilidade à luz que o sensor da sua câmera vai ter quando capta a sua imagem. O que significa isso? Bom, toda câmera digital que a gente tem hoje, uma DSLR, por exemplo, que eu já vou explicar mais pra frente o que é e entrar em detalhes, toda câmera digital, ela tem um sensor dentro dessa câmera. E esse sensor é um sensor fotossensível e ele captura a luz e transforma ela em imagem, tá? Isso aí é provavelmente o coração da câmera, uma das partes mais caras da câmera. A gente vai entrar em bastante detalhes sobre isso, também é o que diferencia outras câmeras de vários formatos e tal. Mas, basicamente, ele é o equivalente ao que a gente tinha no nosso filme, né? O filme fotográfico analógico antigamente. E a ISO é o equivalente do ASA, né? Então, se você é da época que você tinha aqueles tubinhos de filme fotográfico que você colocava dentro da câmera, todo filme tinha uma asa, né? Então era asa 100, asa 200, asa 400, asa 800 e assim ia indo sucessivamente. Da mesma forma, a gente tem ISO 100, 200, 400, 800, 1600 e assim sucessivamente. Se eu não me engano, ela vai até 25.600 e aí passou disso, aí a pessoa já começa a simular, né? E eu vou te explicar por que esse valor é simulado. A ISO, ela é literalmente a sensibilidade da luz quando ela entra, na verdade, a sensibilidade do sensor à luz. Então, basicamente, quanto mais alto for a ISO, mais sensível à luz o sensor vai ser. Ou seja, com pouca luz, ele vai gerar muita iluminação. Bom, para você ter uma noção, eu tô com a ISO aqui hoje no 200, tá? Então minha ISO ela está extremamente baixa. Por quê? Por alguns motivos muito importantes. Toda vez que você mexe com ISO, você está na verdade mexendo com a sensibilidade do seu filme. Ou seja, quanto mais luz entrar, mais ruído ele vai poder captar por causa dessa sensibilidade. Quanto mais alta for a sensibilidade, mais ruído você vai ter no seu filme, né? Todo filme digital, né? Toda câmera digital, ela vai ter um pouquinho de ruído. E esse ruído, na verdade, esses negócios coloridos que você vê, principalmente quando você está em um lugar escuro, então quando você pega aquele seu celular e coloca num lugar onde não tem luz, ou então, por exemplo, você vai gravar um show e aí fica tudo pixelizado, aqueles negocinhos coloridos, então, isso é ruído. Antigamente, isso aí era chamado de grão. Por quê? Porque dentro do filme fotográfico tinha, de fato, grãos de prata que você usava para poder revelar esse filme. E aí esse filme revelado, né, tinha esses grãos e hoje, inclusive, o próprio Lightroom e outros softwares de edição de foto tem aí isso aí como um esquema meio vintage. Você pode adicionar os grãos, né, como se fossem grãos de fotografia analógica mesmo, né? Mas em vídeo, o grão, né, o ruído, né, que a gente tá falando de câmeras digitais, o ruído não é bem-vindo, ele não é legal, ele deixa o vídeo esquisito, o vídeo feio. E aí, quanto maior for a sensibilidade da sua ISO, né, quanto maior for a sua ISO, quanto maior for a sensibilidade da sua câmera, mais ruído você vai ter.
ter. Quanto menor for a sensibilidade da sua câmera, menos ruído você vai ter. Então, num vídeo de YouTube, um vídeo que você está gravando, você sempre quer trazer a menor quantidade possível de ruído. Vamos ver um exemplo. Eu tô com ISO 200 aqui, ou seja, eu tô com uma ISO bem baixa, pouquíssima sensibilidade, né, sendo que o valor inicial é 100. Se eu colocar aqui ISO 100, você vai ver que eu vou ficar mais escuro. Não muito mais escuro, mas eu vou ficar um pouco mais escuro. Mas você não vai conseguir entender que tipo, não dá pra ver muito ruído, sabe? Se você olhar aqui atrás do meu cenário, por exemplo, ó, você vai ver que não tem quase nada de ruído. Você não vê nenhum tipo de ruído colorido, nenhum tipo de marcação. Porém, se eu começo a aumentar o meu ruído minha ISO para um valor muito alto, vamos colocar, por exemplo, vou aumentar de pouco em pouco. Você vai começar a ver que eu vou começar a 250, eu tenho valores intermediários, tá? As câmeras têm valores intermediários também, 400, 500, 640, vamos para 800. Você vê que eu tô ficando mais claro, certo? E aí você já começa a perceber aqui, ó, alguns ruidozinhos. Legal? Quanto mais eu vou aumentando, 1000, vamos para 1600. Ó, 1600 já está extremamente claro. Se eu for aumentar ainda mais, vamos para 3200, você vai ver que eu não consigo praticamente... Eu tô totalmente branco, você não tá me vendo aqui, basicamente, né? E aí, quando eu vejo aqui, por exemplo, na minha mão, ou então em lugares mais escuros, é que aqui vai ser difícil ficar escuro, mas quando você vem em lugares mais escuros, eu já não tô mais... vocês conseguem ver muito ruído. Agora, se a gente aumentar no máximo, o máximo da minha câmera é 25.600, vai ficar tudo branco, vai ficar até difícil de ver o ruído, como você tá vendo, não dá pra ver nada aqui dentro. E é por isso que a gente geralmente usa ISOs mais baixas, tá? Então, voltando para a minha ISO original, ISO 200, você vai ver que o ruído vai ficar bem menor na hora do vídeo, tá? Então, isso é uma coisa que todo mundo já passou. Se você não sabia o que era, agora você sabe, é a ISO, tá? E por que todo mundo já passou por isso? Por conta de uma coisa muito importante que todo mundo esquece. A ISO tem um fator automático, ela pode ser colocada no automático, na maioria das câmeras, né? Na verdade, quase todas as câmeras, na maioria delas já vem como automático diretamente, porque a ISO é uma configuração de ambiente. Então, se você tá no mesmo ambiente, né? Então, por exemplo, eu que gravo sempre aqui nessa sala, nessa mesma condição de iluminação, lembrando que a iluminação a gente que monta, tá? Não é uma iluminação natural e tudo mais. Se for uma iluminação artificial que nem essa daqui, você vai estar gravando com uma ISO igual em todas as vezes. Então, todos os vídeos que vocês virem eu fazendo, inclusive todos os vídeos que eu fiz no passado, tinham a mesma configuração de ISO. Agora, se você é uma daquelas pessoas que querem gravar numa luz natural, por exemplo, com uma luz de janela, como já aconteceu, e eu já vi várias pessoas que fazem esse tipo de gravação, você vai ter que constantemente, ou ao longo do seu vídeo, editar e alterar a sua ISO. Na verdade, você vai ter que ir aumentando a ISO conforme o dia vai passando, porque o sol vai ficando cada vez mais baixo, a luz vai diminuindo cada vez mais e, consequentemente, você tem que aumentar a sua ISO para compensar essa perda de luz. Você tem outras opções que você pode mexer, a gente já vai falar um pouco mais sobre elas, mas se você deixa no automático, muita gente colocaria isso no automático, automaticamente ela vai ajustando a ISO, a câmera vai ajustando a ISO nos valores pré-determinados que você tem nela, para ficar nos valores OKs que ela entende como sendo uma imagem clara. E ela entende isso como sendo uma imagem clara através de um fotômetro de reflexão que ela tem aí dentro, tá? Então, um fotômetro é basicamente um equipamento que mede a claridade de algum objeto baseado, né? Tem fotômetros de luz incidente e fotômetros de luz refletida. Fotômetros de luz incidente, você ilumina uma luz nele e aí ele vai te dar qual que é a iluminação, e luz refletida, ele vai olhar um objeto e vai ver a luz que reflete desse objeto, que é o que tem dentro das câmeras, e vai te dar a escala de luz que está saindo desse objeto. Você vai ver isso através do fotômetro embaixo, assim, da sua câmera, se for uma câmera DSLR, ou então até mesmo uma câmera digital normal, você vai ver que tem uma reguinha que vai de -2 até 2, tá? Isso daí é o nosso fotômetro, tá? E o 0 é o que a câmera, né, entende, foi programada para entender como sendo a luminosidade ideal, e ela vai fazer de tudo para chegar nessa luminosidade. E é por isso que você não deve usar a ISO automática quando você grava seus vídeos. Por quê? Porque se você não tá movendo a câmera, se você não tá com ela na mão, andando para lá e para cá, você não tem por que mexer na ISO, fazer com que a ISO seja automática. Você só vai piorar o seu vídeo, porque qualquer tipo de diferença de luz, se a sua luz piscar, se a sua luz diminuir, já era. Você vai começar a ter uma alteração de luminosidade no seu vídeo constante, tá? E aí você vai ter que ficar editando isso na hora da pós-produção para poder manter o mesmo nível e tudo mais, é muito chato. E geralmente a câmera entende como sendo mais claro, algo que é muito mais claro do que a gente entende como sendo claro. Então, ela sempre vai arredondar para cima. Ou seja, se eu deixasse na ISO automático, ela provavelmente ficaria mais claro do que tá hoje. Então você pode ver,
aqui, ó, que ela tá colando 200, 320, ó, você vê que ela tá clareando cada vez mais. Eu deixei no automático, ela tá clareando cada vez mais. Pra minha câmera, nessa situação de luz ideal, o 320 é a luz ideal para ela. E aí, conforme eu vou mexendo, ela vai mexendo junto. Então, 250, 320, ela vai ficando entre 250 e 320. Como eu já sei que a minha câmera, ela... isso vai você conhecer a sua câmera, conhecer o seu equipamento. Como eu já sei que a minha câmera, ela tem que ficar um pouquinho mais escuro, eu coloco sempre um pouquinho mais escuro para ela poder balancear, certo? Então, o primeiro elemento da técnica, a primeira técnica que a gente vê, o primeiro elemento que você vai ter que mexer é a ISO. O segundo elemento mais importante que você tem, a gente já falou da ISO, agora o segundo elemento é o obturador. O obturador, ele é muito conhecido na fotografia porque ele é justamente o que fica entre o filme, né, entre, no caso, o nosso sensor e o que está na frente dele, que é a imagem que a gente quer capturar. Ou seja, tem o sensor aqui, a gente tem o obturador na frente e a gente tem a lente, certo? O objetivo da câmera fica aqui. Quando você aperta o botãozinho para tirar uma foto, não estou nem falando de vídeo, o obturador ele vai abrir por um determinado tempo e vai fechar depois, certo? Então ele vai expor o sensor a uma determinada quantidade de luz e aí vai fechar. Quanto mais rápido for o seu obturador, então quanto mais rápido ele abrir e fechar, menos luz vai entrar no sensor, ou seja, a sua foto vai ficar cada vez mais escura. Então, se você quer fazer, por exemplo, aquelas fotos onde o pessoal coloca a câmera na frente de uma estrada e fica aquele rastro bonito dos carros e tal, isso aí a gente chama de longa exposição. São imagens que têm um tempo de exposição de 30 minutos, 40 minutos, às vezes menos, se for uma cidade muito clara, 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos. Agora, se você for, por exemplo, tirar uma foto do céu, não sei se vocês já viram aquelas fotos onde tem aquele rastro de estrela, tudo bonito em volta e tal, isso daí são exposições de horas, 3, 4, 5 horas dentro de um céu completamente escuro e o céu não estava daquele jeito, ele estava totalmente preto, não dava para ver metade das estrelas que você consegue ver numa foto daquela. Por quê? Porque é uma longuíssima exposição. E da mesma forma, o obturador dentro da sua câmera na hora de vídeo, ele vai fazer exatamente a mesma função. E aí você não pode confundir a velocidade do obturador com a quantidade de frames por segundo. O que acontece é o seguinte, pra gente colocar, a gente geralmente tem 3 configurações de frames por segundo, né? Então a gente tem 60 fps, que é algumas câmeras gravam, algumas câmeras não gravam, depende da câmera. Essa daqui grava 60 fps, outras configurações gravam a 30 fps e outras gravam as 24. Todas as câmeras geralmente gravam a 24 e a 30. 24 frames por segundo é os frames mais comuns que a gente tem, por exemplo, em cinema, porque ele cria um efeito mais natural, que você tá vendo assim, uma movimentação mais suave. 30 frames por segundo é o que a gente tá mais acostumado a ver, tanto em YouTube, quanto em jogos, quanto em qualquer outra coisa, em televisão também. A gente tá mais acostumado a ver 30 frames por segundo, e 60 é um padrão um pouco mais novo, que ele é um pouco mais crispy, né? Ele é um pouco mais definido com as movimentações. Então, quando a gente tá falando de obturador, a gente tá falando de movimento. Se você quer fazer com que o movimento fique cada vez mais estático, mais definido, você tem que ter mais frames por segundo. Se você quer fazer com que o movimento fique cada vez mais borrado, você quer menos frames por segundo. Só que, quando você tá fazendo a configuração de obturador numa câmera para vídeo, você não tá falando de frames por segundo, você tá falando de tempo de exposição por frame. Ele é sempre definido em frações de segundo, então você tem lá 1 segundo, 2 segundos, ou então, no meu caso aqui, tá 1/60. Por que 1/60? Porque eu tô gravando a 60 frames por segundo, ou seja, eu não posso expor cada frame por menos que 1/60 de 1 segundo, certo? Senão eu vou expor o frame para 0. Obviamente, eu tenho que expor ele a, no mínimo, a quantidade de frames que eu tô gravando. Se eu estivesse gravando a 24, eu teria que expor a pelo menos 30, se eu estivesse gravando a 30, o mínimo também seria 30. E aí, a questão é, toda vez que eu faço uma criação de frame, né, toda vez que eu altero o obturador, eu tô, na verdade, expondo cada frame por mais tempo. Então, se eu alterar meu obturador aqui de 1/60, por exemplo, para 1/80, você vai ver que eu vou ficar um pouco mais escuro. E aí vou mais para um pouco, 1/100, ou seja, 1/100º de segundo. E outra coisa que você vai começar a notar, eu não sei se já apareceu para você, mas para mim já está aparecendo. Principalmente aqui desse lado, do lado azul, principalmente do lado azul, você tá vendo aqui que tem umas linhas que estão aparecendo aqui. Do lado vermelho também dá para aparecer, fica bem visível também. Se eu for um pouco mais para frente ainda, você vai conseguir ver isso daqui. Então, ó, conforme eu vou indo mais para frente, eu vou chegando em um valor, tá vendo? Algumas ficam bem mais visíveis, outras nem tanto. Se eu for indo mais para frente ainda, ó, 250, 320... Tá vendo? 1/400. A maioria das câmeras ela vai chegar a 1/8000. Se você coloca 1/8000, eu vou ficar totalmente preto, você não vai entender nada do que está acontecendo. Mas, por exemplo, se eu chegar aqui a 1/800, você consegue ver claramente que tem umas
faixas do lado azul acontecendo aqui, certo? Por que que acontece isso? Deixa eu voltar para a qualidade normal. Por que que acontece isso? As nossas luzes, né? As luzes de tomada, tudo que você liga na tomada tá usando corrente alternada. Diferentemente, por exemplo, de um celular ou de uma pilha ou qualquer coisa que você tá usando, que tá usando corrente direta, né? Corrente contínua, que tá numa pilha, alguma coisa assim. As tomadas das suas casas, ou das minhas casas, de todas as casas do mundo, usam corrente alternada. E a corrente alternada, ela é literalmente alternada. Ou seja, a luz, ela tá piscando. Por que que isso acontece? Dentro da corrente alternada, cada país, né, tem uma convenção. O Brasil, se eu não me engano, ele tem uma convenção um pouco diferente. Mas toda a energia, ela roda numa frequência. Quando você está recebendo a energia na sua casa, a corrente, ela alterna em uma frequência diferente. A maioria do mundo é 50 vezes por segundo, ou seja, são 50 Hz, tá? Então, imagina que você tem um cano e aí você tem energia que ele tá indo para frente e para trás nesse cano. Ele faz isso 50 vezes por segundo. E no Brasil, se eu não me engano, é 60 Hz, tá? Não é só no Brasil, existem outros países também que são 60 Hz, mas na maioria do mundo é 50 Hz. E isso é tão importante porque se você, por exemplo, liga uma fonte de energia numa tomada que é 60 Hz e ela é de 50 Hz, você não consegue fazer ela funcionar porque a energia não consegue sincronizar com, por exemplo, a fonte, né? Ele não consegue capturar essa energia, não consegue transformar essa energia, tá? Eu não sou engenheiro elétrico, não entendo muito sobre eletrônica, tá? O que eu sei é a questão mais ótica disso. E por que que isso influencia na ótica, tá? Inclusive, se você souber como funciona a corrente alternada e como funciona tudo, deixa aqui embaixo, vou adorar saber sobre isso. Como funciona isso tudo? Se você tá usando a sua configuração do obturador para expor cada frame a um determinado tempo, vamos supor que seja 1/50, você está fazendo exatamente no mesmo tempo que as suas luzes estão piscando. Ou seja, você não está capturando o piscar das luzes, certo? Você está capturando só a luz como se ela estivesse sempre acesa, certo? Então as luzes estão piscando, a gente não vê porque nossos olhos não capturam isso, é muito mais, a gente vê 30 frames por segundo, certo? Então menos que 30 a gente consegue distinguir, mas mais que 30 pra gente é tudo igual, então a gente vê como se fosse uma luz ligada o tempo inteiro. Como a luz tá piscando a 50 frames por segundo, 50 vezes por segundo, a gente não consegue ver isso no obturador. E aí quando você coloca um obturador um pouquinho maior, então sei lá, 1.60, 1/60, 1/80, 1/90, 1/100, você começa a capturar os momentos onde as luzes começam a piscar. E aí isso gera algumas linhas dentro da sua foto, do seu vídeo, da sua imagem. Isso é muito mais frequente. Nessas luzes você não consegue ver tanto assim. E até foi uma sorte isso ter aparecido aqui nesse tipo de vídeo. Você consegue ver isso muito nitidamente quando você filma uma televisão. Quando você filma uma televisão, ela pisca várias vezes. Ou seja, ela redesenha a imagem várias vezes por segundo, pelo menos 30 vezes por segundo. E aí você consegue ver claramente que quando você aponta uma câmera para a televisão, aquelas faixas pretas começam a passar. Por quê? Porque ela está redesenhando a imagem entre os frames da sua gravação. Isso é muito comum também em outras coisas. Não sei se vocês já viram tem vários vídeos, né, no Instagram, no YouTube, de gente filmando helicópteros e aí o helicóptero parece estar com aquela hélice parada, né, e ele andando com a hélice parada. Por quê? Porque a câmera está expondo a foto, cada frame da foto, quando a hélice do helicóptero está exatamente no mesmo lugar. E aí parece que a foto está sempre igual. E ele mexe um pouquinho, tá? Porque é sempre constante. Então, tem que sempre balancear a quantidade de frames que você tem com onde você está gravando para não manter e não criar essas linhas de fundo, tá? Por causa disso também. E aí, quanto menor, né, for quanto mais tempo você expor o seu vídeo por segundo, então menos de 1/60, menos de 1/30, mais claro vai ficando. Quanto menos tempo você expor, mais escuro vai ficar, mas em compensação você também consegue um pouco mais de nitidez. O terceiro e último elemento que eu quero mostrar para você hoje é o diafragma. O diafragma, ele é basicamente como se fosse o focalizador da câmera, né? O focalizador da objetiva. Uma objetiva, por exemplo, essa daqui, ela é um conjunto de lentes, tá? Então, quando a gente fala de objetiva, a gente tá falando do conjunto de tudo. Então, aqui dentro você tem um monte de lentezinhas, como você tá vendo aqui na imagenzinha aqui do lado. A gente tem um monte de lentes. Cada uma dessas lentes, ela tem um trabalho que é direcionar a luz, fazer o foco, etc, etc, etc. E atrás disso tudo existe um diafragma. O diafragma é como se fosse um olho, ele fecha assim, e é um objeto mecânico, tá? Então são várias, como se fossem pequenas fatias de metal, algumas são de plástico, depende do que for a sua câmera feita, mas ele fecha atrás e você consegue ver que ele fica com um buraquinho bem pequenininho. É o último elemento da lente, né? O último elemento da objetiva geralmente é o diafragma, porque ele focaliza todos os raios de luz
em um único ponto. Ele atua como se fosse um super focalizador. E como que você pode entender cada vez melhor como isso aqui funciona? Imagina que você tem um objeto lá longe, tá? Esse objeto, ele tá borrado. Por quê? Porque quando você tá recebendo a luz desse objeto, eu não sou físico também, tá? Um outro disclaimer aqui, o que eu entendo da física eu tô tentando passar, pode ser que esteja completamente errado. Se eu estiver, por favor, deixa aqui que eu faço uma errata no próximo vídeo. Quando você tá com um objeto muito longe, a luz que tá incidindo nesse objeto, ele tá chegando no seu olho, porém, os raios de luz que estão vindo para você não estão todos perpendiculares ao seu olho, eles estão em várias direções, ou seja, você tem uma noção do objeto, só que você não consegue focalizar esse objeto. E aí um teste muito bacana, principalmente se você usa óculos, tira o seu óculos, no meu caso eu não enxergo absolutamente nada se eu tiro meu óculos, e eu tô olhando direto pra câmera onde tá escrito Canon, porque eu sei que tá escrito Canon, mas eu não tô enxergando, tá tudo borrado. Então faz um buraquinho assim, ó, fecha a sua mão, desse jeito, você vai ter um buraco no meio, vai fechando esse buraquinho até você ter um buraquinho muito, muito pequenininho, e aí você coloca ele na frente do seu olho e tenta olhar para alguma coisa que você não estava conseguindo enxergar. E aí, magicamente, você vai conseguir enxergar o que você estava olhando. Por quê? Por causa do efeito do diafragma. O diafragma, ele vai fechar tanto, vai deixar um buraco tão pequeno que só vai entrar os raios de luz que tiverem perpendiculares a ele. Então, basicamente, você vai ter um foco muito mais preciso, né? E isso aí é o que a gente chama de profundidade de campo. Na verdade, não esse detalhe, mas isso aí o diafragma controla o que a gente chama de profundidade de campo. Então, vou dar um exemplo muito claro para vocês aqui agora. Atrás de mim você tá vendo aqui que tem um abajur, certo? Esse abajur para você deve estar completamente borrado, né? Como está para mim, tá? Dá para entender que é um abajur, mas ele está borrado. Se eu começar a aumentar, né, o diafragma ele é composto num número chamado de número F, né? É sempre F ou barra, né? F barra e um número, ou então F e um número. Esse número ele pode ir de 0.8, 0.5, 0.4 até 64, 128. Quanto maior for o número, mais fechado é o diafragma. Quanto menor for o número, mais aberto é o diafragma. A minha câmera, a minha lente, tá? Minha objetiva, isso é uma configuração da objetiva, porque diferentemente, por exemplo, da ISO e do obturador, onde você tem na câmera, né, uma configuração da câmera, depende da câmera, o diafragma é uma configuração da objetiva. Então, essa objetiva que eu tenho, ela tem uma abertura mínima, um diafragma aberto mínimo de 1.8. Então, ele é bem aberto, tá? Isso cria esse efeito aqui, que é o bokeh, que a gente chama de efeito bokeh. E aí, conforme eu vou ampliando, então aqui ó, 2.0, você vai ver que eu tô ficando cada vez mais escuro. Por quê? Porque o diafragma tá fechando, e aí consequentemente tá entrando menos luz. Então conforme eu vou fechando, eu tô ficando cada vez mais escuro, porém, ali atrás de mim, você tá vendo que o abajur tá ficando cada vez mais nítido, você tá conseguindo entender cada vez mais o que é um abajur aquilo ali atrás, certo? Então se eu colocar aqui, por exemplo, um F8, que é um diafragma bastante fechado, e compensar esse diafragma com uma ISO mais alta, então vamos colocar aqui, eu estava em 200, né? Vamos colocar aqui o ISO alto. Você consegue ver nitidamente aqui atrás que eu tenho um abajur, tá? E não tá mais borrado. E agora você tá vendo uma coisa importante, o ruído aqui, ó, tá vendo? Você consegue ver alguns pontinhos brilhando aqui do lado e tal. Então, isso é o ruído. O ruído, ele fica cada vez mais visível, né? Se eu aumentar, vou aumentar mais ainda isso, vamos deixar isso bem alta. Você vai conseguir ver ainda mais ruído aqui do lado, ó. E você vai conseguir ainda ver cada vez melhor o meu abajur aqui atrás. O diafragma, ele controla basicamente o que a gente chama de profundidade de campo. E a profundidade de campo é a distância onde o seu foco vai estar valendo, tá? Então, por exemplo, com um diafragma muito aberto, a gente tem uma profundidade de campo muito pequena. Então, a gente faz foco em uma determinada área muito, sabe, uma área muito específica dentro da coisa. Então, o que é o foco, né? Imagina que você tem uma pessoa ali, tá? Eu aqui, longe da câmera, e a câmera, ela vai focalizar a lente para poder fazer o foco em mim. O foco é uma faixa, tá? Ela é uma faixa estreita, onde dentro daquela faixa, tudo que você vê vai estar em foco. Então, se eu pegar, por exemplo, essa objetiva que eu tenho aqui, pequenininha, e colocar na frente da câmera, e eu espero que ela faça o foco de forma rápida, aqui ó, tá vendo? Ele tá fazendo o foco. Você tá conseguindo entender e ver melhor como funciona o foco da câmera. Então, agora você consegue ver que eu consigo fazer o foco nela, você tá vendo ele totalmente nítido, mas eu tô totalmente borrado. Se eu tiro aqui e aí falo para ele fazer o foco novamente, agora eu tô nítido, mas se eu ponho isso aqui na frente, você não consegue enxergar nada. Por quê? Porque eu tô fora a objetiva tá fora da faixa de foco e eu tô na faixa de foco. A profundidade de campo é essa faixa de foco. Se você tem uma profundidade de campo pequena, você tem uma faixa de foco muito estreita, que é esse o caso aqui. Então, eu consigo colocar aqui e você vai ver que tá tudo borrado, mas eu tô focado. Então, tudo que passa para trás de mim, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, também vai ficar borrado. Você consegue ver que as coisas começam a ficar borradas quando passam de mim também. Só que se eu aumento o diafragma, que nem você tá vendo ali atrás, né, o caso do abajur,
eu começo a ter foco, eu começo a aumentar essa profundidade de campo. Então eu começo a aumentar a faixa onde o foco vai ser nítido. E aí, a contrapartida disso, né, o que você perde diminuindo, na verdade, fechando o diafragma, é a quantidade de luz que entra no sensor. E aí você tem que sempre balancear essas três propriedades. E é por isso que a gente tem, né, o que a gente chama de triângulo de exposição, que é essa imagem que tem aqui do lado. Basicamente, o triângulo de exposição, ele coloca os três elementos principais do diafragma, a ISO e o obturador, um de cada lado, e aí o que acontece? Quando você vai mais para a direita de qualquer um dos lados desse triângulo, você tem que ir mais para a esquerda de outro lado desse triângulo para compensar, para fazer essa compensação de fotografia. Então, sempre dois elementos vão ser fixos e um elemento vai ser misto, né? E isso varia de acordo com a foto, com a imagem que você quer gravar. Então, por exemplo, eu estou fazendo uma gravação para YouTube. Dois elementos que eu preciso que sejam fixos. O primeiro, a ISO, é que tem que ser muito baixa, certo? Porque eu não quero nenhum tipo de ruído. O segundo é que eu quero criar uma distinção muito clara entre eu e o cenário aqui atrás. Como é que eu faço isso? Bom, eu posso fazer ou com luz, o que eu não tenho aqui, ou então eu posso fazer através de desfoque. Então, no desfoque, eu vou lá e aumento o meu diafragma. Ou seja, eu quero um diafragma muito aberto e uma ISO muito baixa. Dois dos elementos já estão setados. O terceiro elemento, que é o que eu vou usar para controlar a luminosidade, é o obturador, certo? Porém, eu tenho uma limitação de obturador. Meu obturador só vai até 1/60. Ou seja, eu não posso pôr ISO 100, diafragma 1.8, que eu não vou conseguir fazer isso não vai ter uma luz legal. Vocês viram como é que fica se eu coloco o ISO 100 aqui? Fica muito escuro. Então, eu vou colocar o ISO um pouco mais alto. Então, é sempre um balanço. Você sempre vai diminuir, por exemplo, a ISO e aumentar o tempo de exposição, ou então você vai abrir o diafragma e diminuir a ISO, vai ter sempre esse trio que você vai ficar balançando, tanto em foto, quanto em vídeo, quanto em qualquer coisa que você for colocar em produção visual. Então, esses são os três principais elementos, são as três coisas mais importantes que você tem numa câmera e que você tem que olhar quando você for ver a tua técnica na hora de criar o seu cenário. Certo, então agora que a gente chegou já a falar da primeira parte, que é a câmera, uma das partes mais importantes, a gente vai falar da parte mais importante de todas, que é a luz. A luz é a parte mais importante de qualquer coisa de fotografia, afinal, fotografia significa escrever com a luz, pintar com a luz. Então, a ideia da fotografia, né, de gravação de vídeo também no geral, que é uma espécie de fotografia em movimento, ela tem alguns cenários, né? Existem algumas formas de você iluminar seu vídeo, né? Existem duas formas mais famosas, né? São as iluminações de 2 e 3 pontos. Eu vou falar um pouco mais dessas iluminações aqui um pouco agora pra gente poder entender. A primeira de todas é a iluminação de 2 pontos, que é esse diagrama que você tá vendo aqui na sua tela agora. Basicamente, ele consiste aí de duas luzes que elas estão posicionadas a mais ou menos 45 graus do objeto, né? Da pessoa que tá sendo filmada. Basicamente, a primeira luz, né? Você tem a câmera, a primeira luz ela tá a 45 graus da pessoa e a segunda luz ela tá a 90 graus dessa primeira luz, que é meio difícil de você pensar. Então, no geral, a galera simplifica para colocar a câmera no meio e duas lâmpadas, né, a 45 graus uma da outra, e basicamente é isso que a gente faz. Que é o meu caso aqui também, eu tentei fazer isso aqui o mais próximo possível, eu coloquei as luzes nas laterais e eu tentei ajustar com as cabeças, né, dessas luzes. A primeira luz, que a gente chama de key light, é a luz mais forte, que no meu caso aqui é a luz que tá na minha direita, né, no caso da sua esquerda, o lado vermelho aqui. Essa luz, ela geralmente é o que dá iluminação pro rosto, né? Então, é o que vai deixar claro, né? Então, essa luz, ela geralmente fica bem mais forte do que o resto. E a questão da outra luz, né? A outra luz é o que a gente chama de fill light. A fill light é a luz que vai, de fato, dar a parte de sombra. Ela vai suavizar as sombras do outro lado do rosto, tá? Ela que vai criar aquele efeito de triângulo, né? Na verdade, se você não tiver luz nenhuma, você também vai conseguir criar o efeito de triângulo, só com a parte preta aqui, tá? E, basicamente, a fill light, ela fica um pouco menos da metade da intensidade da key light e ela fica uma distância de 90 graus da key light, mais ou menos. Então aqui agora, no meu caso, você tá vendo que essa luz aqui desse lado é a key light e essa luz aqui do lado é a fill light, tá? Basicamente, essa luz aqui, ela tá não é o 100% dela, se ela fica no 100%, ela fica extremamente forte, então não é isso que eu quero. Ela tá, se não me engano, a 33%, e aquela ali, ela tá a 5 ou 6%, ou seja, 5 vezes menos do que aquela ali, tá? Elas também têm temperaturas diferentes, eu já vou falar sobre isso também. Mas, antes de falar sobre isso, eu também quero falar sobre o outro modelo de luz, que é o modelo de 3 pontos, que é esse modelo que você está vendo aqui na tela. O modelo de 3 pontos ele é bem menos comum, principalmente para youtubers, porque ele precisa de um espaço maior e ele precisa de mais equipamentos. É a mesma luz que você tem com uma luz de 2 pontos, só que ele tem também uma terceira luz, que essa terceira luz ela pode ser chamada de backlight ou de hair light, né? Ou então o pessoal chama de shoulder light também, que é uma luz que ela pode ficar de baixo, apontando para frente,
né, para poder de fato destacar a pessoa do fundo, ou então ela cria um recorte, né, ela cria um recorte muito bacana da pessoa que tá no fundo. E nesse tipo de luz, não importa a roupa que você está usando, porque ela vai te destacar de qualquer forma. Se você usar uma roupa preta no fundo preto com uma backlight atrás de você, você vai ser destacado pela luz, independente de como acontecer. A outra forma é você colocar essa luz diretamente acima, sim, um pouco mais para trás da pessoa, que para ela iluminar de fato o cabelo e os ombros, tá? E aí o que acontece? Você tem um destaque maior, né? Você fica completamente destacado pelos ombros e pela cabeça do fundo, mas você não tem o destaque total do fundo e você também tem a pessoa aparecendo. Bom, existe um terceiro tipo de luz que a gente usa, um modelo de 3 pontos de luz que a gente usa, que é o modelo de apontar a luz, né? Quando a pessoa está muito mais próxima do fundo, né? Então se eu estiver muito colado assim no fundo, você consegue apontar a luz diretamente do fundo, né? Que é usar basicamente a luz apontada para baixo ou para trás. Então a gente tem aqui um exemplo de um canal, de um vídeo, né? Um pouco mais recente do Mário, que também ele usa esse fundo aqui, né, neutro. Você pode ver que o fundo ele tá sendo iluminado diretamente aqui, ó, por duas luzes, uma desse lado e uma do lado de cá. Mas ele não tem uma luz no fundo, ele não tem uma luz backlight aqui. Então você pode ver que aqui, ó, essa parte de baixo fica toda escura, apesar de ele ter a luz de frente aqui. Mas a gente tem um outro canal que faz esse tipo de luz muito bem, que é o canal do Felipe Deschamps. Ele, basicamente, você consegue ver claramente que existe uma luz aqui no meio, ó, entre ele, que tá irradiando dele aqui para fora. E aí você consegue ver aqui pelo reflexo dele aqui, né, no reflexo da luz do lado esquerdo aqui do rosto dele, que a luz azul que tá no fundo, ela tá vindo daqui, desse lado de cá, e aqui desse lado existe uma outra luz branca, né, uma luz key light que tá vindo desse lado de cá. Você pode ver que a luz direita aqui é a key light, aqui a gente tem uma fill light desse lado de cá, juntamente com a luz azul, que provavelmente deve estar iluminando todo o fundo, e atrás dele, eu não sei se tá vindo de baixo ou de cima, mas existe uma luz apontada diretamente para o fundo, então ele está totalmente destacado do fundo. Por quê? Porque se esse fundo fosse completamente azul, que nem a gente está vendo aqui, ele ficaria mais escuro, então ele precisaria de uma cadeira, por exemplo, alguma coisa que fizesse o contorno que nem o Mário fez aqui, por exemplo. E aí, não é o caso dele, que ele está aqui basicamente só com o rosto. E aí, novamente, aqui, o notebook na frente da câmera, que é basicamente dizendo, ó, tem um plano intermediário aqui, um plano inicial, um plano intermediário e um plano final ali no fundo, que é basicamente o que a gente sempre está tentando fazer. Então a gente fala do som, que é uma das coisas mais importantes que a gente também tem no vídeo, né? Então, além de ver você, as pessoas precisam poder também ouvir você. E a primeira regra do som é você nunca grava um único áudio. Então você pode ver que eu tenho vários áudios. Nesse vídeo especificamente eu tenho várias fontes de áudio. Então eu gravei o áudio tanto nas minhas gravações de cena, eu gravei aqui que vocês estão vendo da tela do meu computador, eu gravei também o áudio no meu celular quando eu gravei o meu setup, eu gravei o áudio na câmera, gravei o áudio aqui no meu microfone. E às vezes eu uso, né, aqueles microfonezinhos de lapela também, que são esses microfones aqui, que você coloca aqui na sua camiseta, então você põe ele aqui mais ou menos, e aí você aponta ele perto da sua boca. Por quê? Porque esses microfones, eles são extremamente úteis e para gravar voz principalmente. Então, sempre tenha aí 1, 2, 3, 4 fontes de áudio. Você consegue, inclusive, usar gravador mesmo, os próprios gravadores, por exemplo, da Zoom, que são muito bons também para fazer esse tipo de coisa. Outra regra bastante interessante é você nunca, jamais usar o áudio nativo da câmera, porque ele é muito ruim. 100% de chance de ficar uma droga. Então, ele vai captar eco, vai captar um monte de coisa. Então, é muito ruim você ter isso. Sempre tenha ou microfone que nem esses que eu mostrei, que é aquele microfone super direcional. Então, sempre prefira microfones super direcionais, que são microfones que são voltados para algum lugar específico, eles só vão gravar daquela direção e não microfones genéricos, né, que gravam tudo em volta, alguma coisa desse tipo. Ou então microfones múltiplos, que nem esse do Yeti, que você pode alternar entre um e outro. Ainda nessa matéria de microfones, uma das coisas mais interessantes são esses microfones de lapela que eu mostrei, porque eles não são tão caros, né? Por exemplo, esse microfone da Boya aqui, se eu não me engano, foi R$100. E ele é muito bom, ele é passivo, né? Então você pode ver que ele tem esse negocinho aqui no meio dele, que é basicamente uma bateria, para você ligar ele direto na câmera. Então se você liga ele direto na câmera, você tem que ativar ele aqui do lado, e aí ele vai começar a gravar, porque a câmera não provê a energia para que ele possa ativar o microfone. Então, basicamente, você liga ele para poder gravar, mas se você tá ligado no computador, né, para gravar ele no computador, você não precisa deixar ele ligado, e ele tem, né, a maioria deles, na verdade, tem esse conectorzinho P2, que é um conector comum daqueles de fone de ouvido de celular mesmo. Então, ele é muito bom, ele é barato, e ele grava um som muito bom. Então, você coloca ele aqui, geralmente ou apontado para cá, ou apontado para cima, mas ele tem que ficar relativamente perto de você, porque ele não tem um range muito grande de sinal. Afinal de contas, ele é
bem pequenininho, né? A ideia é que você tenha esse tipo de microfone também. Ou então, você pode usar um microfone mais direcional, um microfone condensador, como por exemplo o Yeti, ou então esse microfone da Boya que eu tenho aqui em cima da minha câmera. Só que a questão desses microfones é a seguinte, eles precisam ficar mais ou menos a 30 centímetros de você, então uma régua de distância. Esse microfone hoje da Yeti aqui, ele tá entre essa distância de mim, mais ou menos, e você ainda consegue me ouvir muito bem. Por que ele tem que ficar a 30 centímetros de você? Por uma dica que eu vou dar mais ou menos lá no final, mas eu vou aproveitar para falar um pouco dela aqui também, que é o Pop Filter. O Pop Filter é essa questão que você tá vendo aqui do lado, que é basicamente um filtro de ruído, né? Então ele vai evitar que você consiga soprar no microfone, ou então sons com P, ou então S, esse tipo de som que você tem que assoprar, fazer alguma coisa assim, não saia tão bem, né, no microfone. Na verdade, não saia de forma nenhuma e também não assopre, faz aquela sensação de sopro no microfone. Quando você tem microfones que você não tem tanto espaço, você precisa pôr um pop filter na frente do microfone para evitar que isso aconteça. Nesses microfones, você pode ficar mais distante, porque ele tem uma captação super sensível, ele consegue captar a sua voz de uma distância muito maior. Então, basicamente, você consegue fazer esse tipo de coisa a uma distância muito maior. Então, o microfone tá aqui e eu tô um pouco mais distante. No caso do microfone da Canon, ele devia estar bem mais perto, na verdade, ele devia estar aqui em cima de mim, mas como eu não uso aquele microfone ativamente, ele é mais um backup, eu uso ele de exemplo só. Então ele fica ali na frente e eu não preciso fazer muita coisa com ele. Mas os melhores microfones possíveis que você vai conseguir comprar, e consequentemente extremamente caros, são os microfones XLR, tá? Que é o clássico microfone da Shure, por exemplo, que é um microfone que esse aqui que você tá vendo aqui do lado, ele tem esse conectorzinho característico, né? O microfone desse microfone da Shure que todo mundo fala, é o microfone mais queridinho dos podcasts, que é o que você pode ver, por exemplo, no vídeo do Eric, é o mesmo microfone. Então, nos vídeos, por exemplo, do Flow Podcast ou de qualquer podcast ultimamente, são esses microfones. Ele é um microfone mais comprido que você tem, ele não é o único, tá? São vários microfones desse mesmo modelo que você tem que colocar bem próximo da boca, geralmente 4 ou 5 dedos da sua boca, assim, para falar, porque ele tem uma captação tão pouco sensível que você tem que chegar muito próximo para falar dele. E justamente por conta dessa captação ser pouco sensível, ele não capta praticamente nenhum som ambiente, é que nem como se fosse a ISO. Então ele só vai captar a sua voz e ela sozinha. Então basicamente você não precisa fazer mais nada. Só que esse microfone, ele é um microfone XLR. E esse microfone XLR, eles têm esse conectorzinho aqui característico, que é um conector que provavelmente muita gente já viu se for num karaokê, alguma coisa da vida, ou então algum programa que tem que falar naquele microfone mais básico. Esse conector, ele tem uma certa... eu não sei dizer por que ele é melhor ou por que ele é pior, mas ele é um microfone diferente, é um microfone um pouco mais rebuscado. Tanto é que para você usar ele num computador, você precisaria de uma interface de áudio, né? Uma interface de áudio, ele é como se fosse uma placa de áudio externa para você plugar esse tipo de conector XLR e aí você consegue ter a saída de som direto para o seu computador já tratada e tudo mais, e ele tem uma modulação de áudio, então o som fica muito mais clean, muito mais limpo, é muito mais fácil de você trabalhar com isso depois, tá? Então, idealmente, no início você não precisaria de uma coisa dessa, nem no meio também não precisaria de alguma coisa dessa. O ideal é quando você está fazendo isso profissionalmente, ou então quando você já tem alguma coisa, está gravando cursos, esse tipo de coisa assim, que é quando você vai utilizar de fato um microfone tipo esse da Shure, alguma coisa desse tipo, que é para você ter a maior qualidade de áudio possível. Bom, agora que a gente já passou sobre técnica, sobre preparação, luz, tudo mais, vamos falar um pouco sobre equipamento e vamos começar falando um pouco da câmera. Essa câmera que eu estou usando aqui é uma Canon EOS 6D Mark II, tá? Ela é uma câmera de entrada para o mundo profissional de fotografia. Como eu falei, eu gosto de tirar fotos, então eu peguei uma câmera mais interessante para tirar fotos, mas ela também grava vídeos muito bom. Ela tem um bom custo-benefício, principalmente porque ela é uma câmera full frame, né? O que é uma câmera full frame? Então vamos voltar um pouco na explicação que eu dei um pouco lá atrás. Quando eu falei de ISO, eu falei do sensor da câmera, certo? Toda câmera digital, toda câmera DSLR tem um sensor de luz. Esse sensor de luz, ele vai ser basicamente o que vai captar a sua imagem. Então, quanto maior for o sensor, maior for a área desse sensor, mais detalhes da imagem ele vai captar. Então, obviamente, quanto mais sensor você tiver, maior vai ser a definição da sua imagem. Então, a gente tem câmeras que são de médio formato, que são sensores maiores, de grande formato, etc, etc. A gente tem as câmeras full frame, que tem um sensor do tamanho de um fotograma de 35mm, como você está vendo na imagem aqui do lado. Um fotograma de 35mm, se você tivesse um filme analógico, né, que naquela época pegasse aqueles negativos e apontasse para a luz, você ia ver um quadrado, um retângulo preto, que ele tem exatamente 35mm, mais ou menos, né, um pouco mais, um pouco menos, de comprimento, né, de diagonal. Então, uma câmera, né, uma câmera DSLR full frame tem um sensor do tamanho de um fotograma de 35mm. Enquanto, como eu vou falar mais pra frente, né, quando a gente for falar um pouco mais sobre objetivas, uma câmera APS-C, que é uma câmera que a gente está acostumado a ver, ela tem um sensor que pode ser menor, e aí a quantidade de vezes que esse sensor for menor que
uma câmera full frame é o que a gente chama de fator de crop. Se eu não me engano, as câmeras APS-C da Canon têm um fator de crop de 60%, ou seja, um sensor é 60% menor do que uma câmera full frame. Isso vai impactar muito na hora de você colocar a sua objetiva na câmera e tal, e eu vou explicar isso quando a gente for falar de fato das objetivas daqui a pouco. Mas basicamente, essa câmera ela é muito boa para tirar fotos, principalmente por ela ser full frame, ela tem um ótimo custo-benefício, ela tem praticamente todas as funcionalidades que a gente pode ter e tal. Como eu falei, eu gosto de tirar foto, então eu uso a maioria das fotos que eu tiro, inclusive lá quando eu falei do meu Unsplash e tudo mais, se você quiser dar uma olhada, inclusive, eu tirei com essa câmera aqui e ela me serve muito bem para isso. Só que ela não é uma câmera tão boa para gravar. Por quê? Apesar de ela gravar em 1080p, que é muito bom, o ideal seria que você gravasse em 4K. Por quê? Quando você grava em 4K, é muito melhor e você ganha um pouco mais de definição se você faz um downscaling, né? Se você grava em 4K, mas aí você pega em 1080p e exibe 1080p, porque você pode ampliar essa imagem em 1080p sem perder muita qualidade. Quando eu faço um corte aqui que chega muito perto, eu acabo perdendo qualidade, tá? Então eu posso ampliar muito mais a minha imagem sem perder muita qualidade de vídeo que você tá vendo aqui, ainda exibindo em 1080p para vocês. Ou então eu poderia exibir em 4K também um vídeo e aí ficaria super legal também. Além disso, que ela não grava em 4K, ela é uma câmera extremamente grande e pesada. A câmera em si, ela não é muito pesada assim, né, no geral, mas comparado a um outro tipo de câmera que chama mirrorless, ela é muito mais pesada, certo? E ela é muito cara, né, mais cara do que a gente deveria ter aqui para uma câmera que eu tô usando para gravar vídeo, certo? Essa câmera custa extremamente caro para o que eu acho que deve ser para gravar só vídeos para o YouTube, etc, etc. Então, uma dica seria preferir câmeras mirrorless, né, que são muito menores, muito mais leves, não necessariamente mais baratas, mas elas já são muito mais fáceis de manusear. E o que é uma câmera mirrorless? Quando a gente está falando de câmeras que nem essa daqui, uma DSLR, então a gente tem Digital Single Lens Reflex. O reflex significa que ele tem um conjunto de espelhos, que nem você pode ver aqui na imagem que eu vou colocar. Um espelho, na verdade, quando você tem a câmera, ele vai ter a objetiva, e aí dentro da objetiva a luz vai passar pela objetiva e vai atingir um espelho que fica mais ou menos 45 graus, assim. Esse espelho vai refletir a imagem para cima da câmera, e aí, dentro de onde a gente põe o olho, né, para olhar, assim, é o que a gente chama de viewfinder, lá existe um conjunto de espelhos chamado de pentaprisma, né, e aí ele vai fazer meio que um trapézio, assim, para rotacionar a imagem e fazer com que você consiga enxergar exatamente o que você está vendo ali dentro. A vantagem desses tipos de câmera, câmeras de reflexo, é que você está de fato vendo o que está vindo pelo objetivo, você está vendo de fato o que está lá do lado de fora, sabe? Você não está vendo alguma coisa simulada, né? Que nem é o caso da mirrorless. A mirrorless, ela não tem esse conjunto de espelhos, ela não tem nem o espelho de baixo, nem os espelhos de cima. Então ela é muito mais leve e muito menor. E aí, por consequência, por você não ter esse monte de peças móveis, ela fica também mais barata. Só que esse preço, né, que acaba tirando de ele vai nos visores LCD. Então, uma câmera mirrorless, ela não tem, basicamente a objetiva, e atrás da objetiva já tem um sensor. Às vezes tem uma proteção, né, que é o próprio obturador, às vezes, na frente do sensor, mas basicamente é a objetiva e o sensor. E aí, quando você tá usando esse tipo de câmera, você tem que olhar para algum lugar, certo? Aí ou você olha para o viewfinderzinho, que é aquela bolinha que fica aqui perto da câmera, ou então você olha direto dentro de uma tela de LCD. Essa tela de LCD, ela é geralmente extremamente definida, porque você tem que simular o máximo possível um ambiente real. Então, quando você coloca o olho num viewfinder de uma câmera mirrorless, você vai perceber que ela é muito, muito, muito fiel ao que está do lado de fora. Obviamente que não é a mesma coisa, porque existe delay, você está vendo por uma tela. Então, basicamente, se você for tirar foto, alguma coisa assim, você vai notar em algumas câmeras, talvez até um pouco mais antigas, as novas nem tanto, mas você vai notar que existe um delay. Você vai mexer a câmera e você vai notar que existe um delay de imagem. Quando você tira a foto, às vezes existe um delay, inclusive, para você apertar o botão e ela tirar a foto, porque ela tem que pausar tudo isso daí. Então, existe um delayzinho. No caso de vídeo, isso não faz a menor diferença. Primeiro, porque a gente não está olhando pelo viewfinder, e segundo, que a gente também não precisa do visor. Então, basicamente, a gente está sempre virado de frente para a câmera, a gente não precisa de todo esse conjunto de espelhos. Então, preferir uma câmera mirrorless é sempre uma opção, tá? É sempre melhor do que uma câmera comum DSLR. Porém, câmeras mirrorless, por conta do sensor, na verdade, não do sensor, né? Por conta da LCD, algumas podem ser muito mais caras do que uma câmera normal, uma câmera DSLR comum, mais antiga. E algumas são quase o mesmo preço, às vezes até mais baratos do que uma câmera mais nova ou uma câmera mais antiga, dependendo do lugar onde você vai colocar. Existem câmeras mirrorless que são full frame, existem câmeras mirrorless que são APS-C também. Apesar de que eu também acho, né, uma
uma grande vantagem de você poder gravar vídeos assim é porque você não precisa de uma câmera full frame. Justamente porque não faz diferença nenhuma você ter um sensor maior ou um sensor menor, sabe? Não muda muita coisa. Apesar de você perder um pouco em qualidade, a qualidade não vai ser um fator decisivo no seu vídeo, ainda mais se você grava pra internet, porque já vai ter compressão. Então não importa tanto, assim, todo mundo vai ver mais ou menos no mesmo nível. Você não precisa de uma câmera com uma puta qualidade de imagem pra poder fazer uma gravação, desde que ela grave em 4K. E aí na hora de escolher, né, uma câmera, a gente tem algumas opções, tá? Eu separei 4 ou 5 opções aqui, até coloquei aqui do lado pra eu poder comentar com vocês, mas o ideal é você olhar no tipo de marca que você já tá mais acostumado ou acostumada. Eu, por exemplo, já tô mais acostumado a usar Canon, então eu sempre vou tentar ir pro lado das Canons, porque a operação das câmeras é um pouco diferente. Apesar de você saber as técnicas, saber qualquer coisa, operar a câmera exige um certo conhecimento. Você precisa ir treinar um pouco, ver onde é que tá as coisas e tal, porque os botões são em lugares diferentes, muita coisa é com um sensor, com uma rodinha, ou então às vezes atrás, às vezes na frente, tem que apertar e segurar um botão e tal. Varia de câmera para câmera, não é exatamente igual para todo mundo. E algumas câmeras têm funcionalidades que outras não têm, e aí acaba que você tem que escolher o melhor. Mas eu separei duas marcas de câmeras aqui, 5 câmeras no geral, e eu vou falar primeiro que uma das coisas que você tem que principalmente olhar numa câmera, que não é obrigatório na verdade, mas é muito recomendado, são câmeras que te permitam trocar de objetiva, né? Então a maioria das DSLRs ou a maioria das mirrorless que são profissionais, né, permitem que você troque de objetiva. Então você pode incluir aqui, colocar, ao invés de uma que você quer que estou usando uma 50mm, né, nessa daqui que eu tô gravando, posso pôr essa 40mm, posso pôr aqui essa outra, tal, posso pôr o que for aqui, que vai funcionar numa boa. Você só tem que ficar ligeiro ou ligeira, né, com a questão da lente mesmo, da objetiva. Por quê? Eu posso tanto pôr uma lente, né, uma objetiva pequenininha, que nem essa 40mm aqui, super fininha, quanto eu posso chegar e pegar uma câmera aqui que é super leve e colocar uma objetiva desse tamanho aqui, que é uma 24-70, que pesa só ela quase 2 kg, né, 1 kg e alguma coisa. Então não adianta você pegar a câmera mais leve possível e colocar a objetiva mais pesada possível em cima dela, que aí não vai fazer diferença nenhuma, não vai importar qual que é as coisas que você está usando, tá? Por exemplo, essa daqui, a própria câmera sem nada na frente, ela já é pesada, então o ideal é que você sempre procure uma câmera que seja pequena e leve, tanto para você poder levar para algum lugar e tudo mais. Se você tá pensando em gravar vídeos em outros lugares também, é muito legal você poder pegar uma câmera e poder levar ela para outros lugares. Tendo dito isso, a primeira câmera que eu recomendo, né, não recomendo, mas que eu olhei e também tô procurando, tô vendo como a gente pode trocar para uma câmera, uma opção legal, seria a Canon G5, né? A Canon G5 ela é conhecida como o kit vlogger, porque ela é uma câmera que ela não permite que você troque a objetiva, né? É uma câmera muito pequenininha, bem compacta, mas ela tem bastante opções. Você consegue controlar tanto a ISO quanto o obturador e várias coisas, não é? Muitas vezes você não consegue em algumas outras câmeras, e ela é uma das mais baratas. Ela grava em 4K e ela tem uma lente, né? Uma objetiva de 44mm com f1.8, que é mais do que suficiente para você fazer exatamente isso que eu tô fazendo aqui. Ela é uma ótima opção se você quiser, por exemplo, gravar vídeos e tudo mais. Você não vai conseguir tirar excelentes fotos com ela, mas também você não vai conseguir tirar fotos muito ruins. As fotos vão sair muito boas se você quiser usar para as duas coisas. Além disso, depois dela, se você quiser ir já para uma câmera um pouco mais elaborada, uma outra mirrorless também, é a Canon M200, né? A M200 ela é um pouquinho maior do que a Canon G5, só que ela é um pouco mais robusta também, então você já vai ter uma câmera com um pouco mais de nitidez, um pouco mais, algumas funcionalidades, o modo manual também, então é importante que você pese essas duas coisas. A terceira câmera, que é meio que um spin-off dessa aí, é a M50 Mark II, que é mais ou menos a mesma coisa da M200, só que ela é um pouquinho maior e ela é um pouquinho mais parruda também, então ela é um pouco mais pesada no geral. E aí você tem a última da Canon que eu vou mostrar aqui, que é a M6, né? A M6 Mark II é uma das câmeras mais esquisitas que eu já vi na minha vida, porque ela não tem, por padrão, o viewfinder, o que é fantástico, na verdade, porque você tira cada vez mais peso dela. Então, se você não tem o viewfinder, você não tem uma peça extra, não tem um sensor, não tem uma tela de LCD extra que está na sua câmera. Então, você tem menos peças. Quanto menos peças, menos peso. Porém, ela por si só é cara, né? Ela é um pouco maior, ela é um pouco mais robusta, ela é mais pesada do que as outras. E aí, depois dela, você vai ter outras câmeras como a R e a RP, que aí eu já não recomendo, porque são basicamente a mesma coisa da 6D ou da 5D, só que em formato mirrorless também. E aí, a gente vai para uma outra marca, que na verdade é uma das marcas que, na minha opinião, eles fazem as melhores câmeras mirrorless que tem, que são a Sony, né? É a Sony que basicamente tem, não só a Sony, né? Existem várias marcas, tá? Não se atenha só a Canon e a Sony, mas tem Fujifilm, tem Nikon, tem, cara, Olympus, tem um monte de marca boa de câmera, tá? Você só precisa ver o custo-benefício. A Sony, ela é historicamente uma das melhores fabricantes de câmeras mirrorless que tem, e ela tem uma série muito bacana que é a série A, tá?
E a gente tem aqui inicialmente a série A6000, né? A A6000, ela é uma câmera que ela gera, na verdade não só essa, mas todas as outras câmeras da Sony também, elas costumam ser mais caras do que o normal, mas uma câmera da Sony que às vezes é mais antiga acaba sendo quase o mesmo preço de uma câmera mais nova da Canon, por exemplo, só que a qualidade de imagem é muito parecida e o preço também é muito parecido. Então, às vezes, não compensa você pegar uma ou outra, às vezes você pega uma mais nova só por causa disso, porém, muitas vezes compensa mais pegar a Sony. Você só tem que tomar cuidado, né, porque se você já tiver objetivas, que no meu caso eu já tenho aqui objetivas da Canon, o mountzinho delas aqui, né, o que a gente chama de bainha, essa parte de trás, ela é completamente diferente de uma câmera para outra, de uma marca para outra. Uma lente não vai encaixar no objetivo, não vai encaixar em outra câmera, tá? Então, uma objetiva da Canon, às vezes nem encaixa em outra câmera da própria Canon, então quem dirá encaixar em uma outra câmera da Sony, né? Você vai precisar de um adaptador, e esses adaptadores, quanto mais você coloca, mais peso fica, e assim vai indo. Então, a câmera A6000 da Sony, ela é uma mirrorless bem pequenininha, bem leve, ela permite que você troque a lente, pra mim é um dos melhores custos-benefícios que tem, porque ela tem quase tudo que uma câmera full frame tem, com a vantagem de ela ser bem menor, bem mais leve e suportar vários modelos de lente também. E aí ali, acima disso, eu coloquei essa daqui na lista só porque eu queria ter um parâmetro para mostrar para vocês, que é a A7C. A Sony A7C, ela é com certeza uma das melhores câmeras full frames que tem hoje. Essa câmera, ela é extremamente cara, só que ela é extremamente boa e ela é pequena e leve também. Então isso é uma das coisas que é muito interessante você ver, porque não é porque a câmera é full frame que ela tem que ser pesada. Às vezes se você tem câmeras menores, câmeras mais leves, câmeras que são mais portáteis. Então muitas marcas, como a própria Fuji e a Sony, elas prezam muito mais por essa questão da mobilidade. Porém, você paga mais pela mobilidade porque ela é extremamente mais cara, né? As duas são muito mais caras do que a maioria das outras marcas. E aí, recapitulando, falamos já um pouco sobre câmera, a gente já falou um pouco sobre por que é uma câmera full frame, o que é uma câmera PSC, por que eu acho que full frames não vale a pena para vídeo, apesar de que você pode ter também, não faz muita diferença, você vai ter uma melhor captação de luz, porém, não é uma das coisas mais impressionantes. Como você pode ver aqui na comparação, né, está faltando essa comparação, uma câmera full frame e uma câmera PSC, ela tem uma diferença bem razoável entre cores. A câmera PSC tem uma cor muito mais chapada, justamente por aquilo que eu falei, onde ele não tem muita variação de luz, então você tem poucos níveis de luz que você pode subir, né, como se tivesse uma escadinha com degraus um pouco mais longos, enquanto você tem uma câmera full frame com uma variação mais suave de luz, uma resolução um pouco melhor. Além disso, a gente tem sempre que prezar por uma câmera que seja leve, uma câmera que seja fácil de usar, e por último, né, usar uma câmera que grave em 4K e que permita que você troque as objetivas. E aí dentro da câmera, dentro da própria câmera, isso já é uma parte de técnica também, que deveria estar na parte de técnica, só que eu preferi jogar aqui na parte de câmera, que é o white balance, né, que é o equilíbrio de branco. O equilíbrio de branco, ele é extremamente importante. Eu não vou conseguir tocar ele aqui agora, porque ele só pode ser setado com uma vez, né, quando você começa a gravar, mas o equilíbrio de branco, ele é o que vai definir o quão azul ou quão laranja as suas imagens vão ficar. Quando você está usando uma câmera dessa, né, por exemplo, os nossos olhos, eles se adaptam às luzes para que todas as luzes fiquem mais ou menos no mesmo nível, a gente enxergue mais ou menos na cor natural, que é a cor da luz do sol, branco puro. Porém, a câmera não tem esse balanceamento automático, né? Você pode setar o white balance automático, também funciona e realmente é muito bom, é uma das poucas coisas que no modo automático fica realmente muito bom. Mas o que o balanço de branco, né? O que o equilíbrio de branco vai fazer? Muitas vezes é chamado de balanço de branco, que também não faz muito sentido, mas é equilíbrio de branco. O que o equilíbrio de branco ele vai fazer, né? Ele vai ajustar as cores mais quentes e mais frias para que elas tenham mais ou menos os tons corretos, como você estivesse olhando para a foto, né? Então, se você já tirou uma foto e aí você viu que a foto ficou extremamente quente, né? Que nem eu tô mostrando aqui, por exemplo, você vai ver que existem vários tons, né? Então você tem tons que vão chegando mais para as cores frias e tons que vão chegando mais para as cores quentes, né? Isso lembra aquela escala Kelvin, né? Quanto mais frio, mais vai chegando pro azul, e quanto mais quente, mais vai ficando pro laranja. Existem algumas câmeras, no caso, por exemplo, a 6D também faz isso, que você consegue setar, né, o equilíbrio de branco, né, direto na escala Kelvin, né? Esse daqui tá 5200, então eu tô usando a câmera em 5200 Kelvin de equilíbrio. Então, muitas câmeras mais antigas, como a T7i, por exemplo, que é a minha antiga câmera, também da Canon, ela não tem a compensação de branco, né, por Kelvin. Então eu não consigo setar exatamente a temperatura de cor que eu quero na minha câmera. Mas em compensação, eu posso setar alguns presets bem pré-definidos, como de ensolarado, né, daylight, shade, tungstênio, lâmpada fluorescente, tal, essas coisas. Mas eu não consigo setar. E aí, basicamente, cada um desses presets, eles são definições, né, números definidos na escala Kelvin, que vão ser o ideal aí para você conseguir
transformar a sua imagem no mais ideal possível, na parte mais natural possível. O importante do equilíbrio de branco, o importante é que você consiga manter as cores da sua câmera o mais naturais possíveis quando você for gravar. Então você tem que manter aqui, por exemplo, o vermelho no vermelho, o azul no azul, e o seu tom de pele ele precisa estar extremamente próximo do que você acha que é o seu tom de pele, para que você não fique tipo totalmente laranja ou totalmente azul na hora da gravação. Então essa é uma parte importante que você precisa definir. Aqui no meu caso tá 5200, você pode definir usando presets ou você pode definir na mão, então indo, por exemplo, desde 2900 até 8000, 9000 Kelvin, e indo um pouco até você achar um ponto onde as cores ficam neutras. O ideal é que você consiga fazer isso antes do vídeo. Obviamente você consegue corrigir isso também durante a edição, mas claramente a correção depois, né, de gravar, não é tão legal porque você pode acabar perdendo qualidade ou perdendo algum tipo de informação. Bom, agora que a gente já falou da câmera, a gente vai falar da segunda parte mais importante, que são as objetivas. Basicamente, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que, assim, um objetivo a gente chama esse conjunto de objetivo. Uma lente, a gente pode chamar de lente também, mas não é o ideal, não é o correto. Dentro dessa objetiva a gente tem várias lentes. Então, uma objetiva dessas aqui, tipo 100mm, é composta por vários componentes, vários elementos, e esses elementos são cada uma lente diferente, tem um monte aqui. Então, quanto mais elementos uma objetiva tem, menos definida ela é. As melhores lentes têm pouquíssimos elementos, então elas são extremamente definidas. Então a imagem chega e bate e tem pouquíssima refração dentro delas. E aí, uma coisa importante das objetivas é que o autofocus, né, o foco automático, que é justamente isso, né, quando você coloca a mão aqui na frente assim da câmera e ela consegue focar automaticamente no que tá perto dela ou então não está, que nem tá acontecendo aqui, ó, ela tá focando na minha mão, e aí se eu tiro a minha mão, você vai ver que ela começa a tentar focar em mim. Às vezes ela demora. Isso é uma coisa importante também. Algumas câmeras têm um foco automático muito devagar, que é o caso que você tá vendo aqui. Demorou para focar, eu tive até que parar a gravação, esperar essa câmera focar. Então isso é importante. Algumas câmeras têm um foco que é mais mecânico, que é o caso dessa 50mm. Outras câmeras têm o que a gente chama de foco ultrassônico, que ele é um foco, se eu não me engano, é o caso dessa 100mm aqui e também da 2470, que é que vem marcado às vezes USM, alguma coisa desse tipo, ou então vem escrito aqui na lateral, ultrasonic, um negócio assim desse tipo. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui, ó. Vem escrito na lateral da câmera, da objetiva, se você for ver, ele tá escrito aqui, ó, ultrasonic, tá vendo? Então, basicamente, essas câmeras, elas têm um foco extremamente mais rápido. Essa lente aqui, o objetivo, ela é macro, tá? Eu vou explicar por que significa, mas isso é muito importante, porque o foco automático dessas câmeras, elas são muito importantes na hora do vídeo. E não são todas as objetivas que têm focos automáticos. Então, por exemplo, nesse caso aqui, né, no caso da minha objetiva, no caso todas aqui tem, mas o foco automático, ele é um botãozinho pequenininho, que fica aqui, geralmente, do lado da objetiva, você pode ver, ó, aqui, tá vendo? Então você tem um switchzinho AF/MF, autofocus e manual focus. Então basicamente esse botãozinho AF/MF é o que você consegue criar um foco mais rápido, você não precisa ficar basicamente toda hora ajustando o diagrama, né, o dial do foco aqui do lado da objetiva para poder ajustar o foco dela. Então basicamente é isso que serve o autofocus, e quando você está gravando em vídeo isso é muito importante. E também é muito importante que você tenha uma lente com um foco que seja mais rápido do que, por exemplo, a minha. Tá? Então você consegue ter um foco que, se eu chego mais perto, ela automaticamente foca mais perto. Se eu chego mais longe, ela também ajusta o foco para poder focar mais longe. E nunca esqueça que, se você está chegando mais perto, você tem que empurrar o microfone junto com você. E quando você está indo mais longe, você tem que trazer o microfone junto com você também, tá? Para não ter que ficar tão pesado assim, ou então um som muito alto, que nem aconteceu agora. Tá legal? Além disso, existem duas propriedades muito interessantes, né, e também que causam uma confusão absurda em objetivas. A primeira dela é a distância focal e a segunda é a distância de focalização. A distância focal é o tamanho da lente. Então, basicamente, 100mm, uma lente de distância focal 100mm, uma lente de distância focal 815, uma lente de distância focal 2470. Tá? Então, basicamente, é a questão do zoom, né? O ângulo de visão que você vai ver. Uma lente com uma distância focal menor que 50mm, que é essa que eu estou usando, a gente chama de grandes angulares, né? Na verdade, entre 40 e 50, a gente até tem alguma coisa mais próxima assim, né? E a 50mm é a normal, né? A gente chama de normal porque a 50mm ela tem o mesmo ângulo de visão de uma visão monocular humana, ou seja, se você tampar um olho assim, você vai ter mais ou menos o mesmo ângulo de visão que você tá tendo com essa lente que eu tô usando agora, com essa objetiva que eu tô usando agora. Mas antes disso, né, 40mm, 35mm, 20, 24, 18, 8mm, que é o caso dessa daqui, a gente já começa a entrar nas grandes angulares. E aí algumas delas são definidas como, né, as fisheyes, né, as câmeras olho de peixe.
Então, lentes que são menores que 50mm, muito menores que 50mm, tipo essa 815 aqui, a gente começa a chamar de grandes angulares. Então, algumas delas são definidas como grande angular e também como olho de peixe, né, que é aquelas que são abobadadas no topo, que nem essa daqui. Então, vamos ver se eu consigo mostrar ela para você aqui, como é que funciona. Então, a gente tem mais ou menos aqui. Então, você consegue ver que ela tem uma curvatura aqui em cima, tá? Então essas lentes, elas são extremamente... A galera usava muito essas lentes, principalmente quando você tava fazendo aqueles negócios de esporte, tipo MTV e tal. Skate o pessoal usa muito, que fica aquele círculo em volta da lente, né? E basicamente as lentes que são menores, que é 8, 10, 14, 15, 18, elas têm um ângulo de visão muito aberto. A 8mm, ela tem praticamente 180 graus de visão, você consegue ver coisas que estão nas laterais, assim. Então não é legal para vídeo. Também não é tão bacana, dependendo do tipo de foto que você está tirando, ela distorce muito a imagem. Por que eu estou falando isso? Porque distâncias focais importam. Então, olha essa imagem que eu estou colocando aqui do lado. As lentes com a distância focal muito menor do que 50mm, elas deixam sua cara chapada, assim, e colocam o seu nariz muito para frente. Por quê? Porque o foco delas, né, a bola que você vai ver, né, a distorção dela vai estar mais no centro. Então a sua cara, né, ou uma pessoa, ela vai estar mais achatada assim para as laterais. Enquanto uma lente mais próxima dos 50mm, ela vai colocar a cara um pouco mais arredondada, mas não é o ideal ainda, tá? E uma lente acima de 50mm, que a gente chama de telefotos, ou lentes, né, mais de zoom maior, tem um ângulo de visão menor, como por exemplo o caso da 100mm aqui, ela tem um zoom muito grande. Então, a ideia é que eu teria que colocar a lente, né, a distância focal dela é muito alta, eu precisaria colocar a câmera lá na frente para poder trazer, né, e ter o mesmo frame que eu tô tendo aqui. Então, por exemplo, eu teria, essa aqui é 50mm, essa daqui é 100. Eu teria que ter o dobro da distância que eu tô tendo agora com a minha lente. Então, eu tô a, sei lá, 1 metro de distância da minha câmera, eu precisaria estar a 2 metros de distância para eu conseguir ter exatamente o mesmo quadro que vocês estão vendo aqui agora. Só que, como eu tô tão longe, não existe distorção nenhuma no meu rosto, então vocês vão ver exatamente o rosto que é o meu rosto, que nem a gente viu aqui nessas distâncias focais que estão aqui no lado. Então, basicamente, as melhores câmeras para você, as melhores objetivas para você gravar ou um vídeo são 50, 85 e 100. Só que aí tem a questão de espaço. Se você tem pouco espaço, a 50mm é ideal, né? Porque ela é bem pequena, geralmente, e você consegue fazer a gravação mais próximo. Ou então mesmo a 40mm, apesar de que eu não gosto porque ela é um pouco mais escura, ela é um f2.8. O ideal seria você ter uma 100mm, que é você colocar a câmera lá longe e aí você conseguir gravar sem nenhuma distorção. É o perfeito, o mundo ideal. Ou então, no meio termo, a 85mm também é muito boa. E aí, a gente entra num grande, que é exatamente onde as câmeras full frame e as câmeras APS-C têm a maior diferença, que é a questão do crop. Então imagina o seguinte, quando a gente tem um sensor muito pequeno, né, a gente vai ter a imagem sendo projetada, imagina uma imagem de 35 por 35. Se você tem um filme que tem 35 por 35, você vai conseguir capturar a imagem inteira, certo? Então você vai colocar um papel 35 por 35, você vai colocar a imagem colada em cima dele, ele vai ocupar todo o espaço da imagem. Agora, se você tem vamos supor que você tem uma imagem 35 por 35, só que você tem um papel do tamanho 20 por 10. Então ele é bem menor do que a imagem, então você só vai conseguir pegar uma pequena parte da imagem, ou seja, é como se você tivesse dado um zoom na imagem e colocado ela ali. Só que esse zoom, obviamente, ele não tem distorção nenhuma, porque basicamente ele está renderizando, ele está pondo a imagem em cima de um lugar onde ele não deveria estar, né? Na verdade, a imagem está passando de onde a objetiva está pegando, tá? Então, você pode ver aqui, por exemplo, nessa foto, a objetiva, né, as full frames e as APS-Cs, elas têm um fator chamado de fator de crop. Então, esse fator de crop é basicamente o tamanho, né, do sensor em relação ao outro. Se eu não me engano, o fator de crop de uma Canon é 60%. Então você tem, por exemplo, uma câmera full frame e uma câmera Canon APS-C é 60%. Ou seja, o sensor da APS-C é 60% menor do que uma câmera full frame. E aí você faz aquela conta. Quanto é? Você pega uma lente de 50mm e coloco ela numa câmera APS-C, eu vou ter quanto de distância focal, né? Então você faz 50%, ou você faz 50mm e soma 60%, ou seja, acho que você vai ter por volta de 80, se eu não me engano. Então você vai ter o equivalente a 80mm. Isso é muito bom, porque você às vezes consegue ter uma distância focal extremamente maior com uma objetiva muito menor, tá? Então às vezes você quer uma distância focal de 200mm, se você quiser pegar uma lente menor, que soma 60% a menos, você consegue também, tá? Isso é um hackzinho que a galera costuma fazer para poder chegar mais perto e tudo mais. E aí, justamente que tem a questão
questão dessas lentes. Como é que você sabe? Como é que sabe que a objetiva é full frame ou não é? Então, se você tem uma objetiva full frame, geralmente ela vai ter uma bolinha vermelha aqui no topo, né? Que a gente chama de um mount EF, né? A montagem EF. Então, vamos ver se eu consigo mostrar isso daqui na própria lente. Então, você vai ver que ela existe, ó, tá vendo essa bolinha aqui, ó, no topo da câmera? Então, ela alinha com a gravação, né, com o lugar onde você vai de fato pôr a objetiva para poder rosquear ela embaixo. E aí quando você tem uma câmera que é um outro mount chamado EFS, ele tem um quadradinho branco. E aí o mount é completamente diferente. Então, por exemplo, se eu pegar um mount desse daqui, eu abri aqui o fundo, tá, dela. Se eu pegar esse mount aqui, que você pode ver que, vou virar um pouco mais para a luz aqui, você pode ver que ele é redondo. Tá vendo? Esses mounts são diferentes. Basicamente, eu não tenho mais a minha EFS aqui comigo, então eu vou deixar essa foto aqui do lado para vocês verem como é que funciona a diferença entre um e outro. Mas, basicamente, ele faz uma foto redonda e o outro faz uma foto mais quadrada. Então, você tem uma ampliação. Esse efeito de crop, muitas vezes a galera gosta, mas você precisaria ter uma objetiva um pouco diferente. Você tem que levar isso em consideração quando você tem uma câmera PSC, tá? Então, a full frame não é tão assim. Uma outra questão que também tem na câmera é a distância de focalização. A distância de focalização é a distância mínima que você tem que estar da câmera para que a sua lente tenha um foco. Nessa câmera, se eu não me engano, ela é de 30 centímetros. Eu tô tentando ler aqui, mas eu acho que ela é de 30 centímetros. A maioria é de 30 centímetros. Então você tem que estar a 30 centímetros de distância para ela conseguir focar. Se eu chegar muito perto da câmera, que nem eu tô aqui agora, ela nunca vai focar. Ela vai ficar sempre esse borrão gigante aqui e ela vai simplesmente desistir e vai fazer que nem aconteceu agora há pouco, que ela vai ficar tudo desfocado. Então, basicamente, você tem que ler onde é que tá isso daqui. E onde você encontra essas informações? Todas essas informações você encontra na lente mesmo, na própria objetiva. Então eu vou ver se eu consigo mostrar, porque ele é bem pequenininho aqui. Então eu vou pegar essa 2470. Se você ver aqui, ó, essas lentes 2470, essa daqui é a série L, que se eu não me engano é uma das séries mais top de linha da Canon. Elas têm escrito aqui, ó, na lateral, tanto a distância focal, certo? O tamanho que ela chega, né? O 24 até 70. Aqui é o F-number, né? O diafragma. Então, ela é sempre de 1 a 2.8. Ela é fixa, independente da distância que ela está. E aí você tem aqui embaixo, onde está escrito macro. Tá vendo aqui, ó? Macro 0,38 metros ou 1.3 pés. Essa é a distância focal de focalização dessa lente. Então, basicamente, eu tenho que estar a 0,38 metros, 38 centímetros, para poder focalizar nisso daqui. Bom, se você também tem um outro porém, você pode achar a maioria 30 centímetros, tal. Algumas são menores, então você pode ver que essa daqui, se eu não me engano, é 15 centímetros, a menor distância de foco que tem, pelo menos aqui no mostrador dela. Mas algumas dessas objetivas que tem, por exemplo, uma distância focal muito grande, tipo a 100 milímetros, ou então a 70-200, que é você já deve ter visto a galera tirando foto com ela em campo de futebol, essas coisas, que é aquela lente branca grandona. Essas câmeras, essas objetivas, na verdade, elas têm uma distância de focalização extremamente longa, porque elas são longas. Então, algumas têm que estar para mais de 1 metro, 2 metros de distância para você conseguir focar. Por quê? O ângulo de visão é extremamente estreito, então você consegue ver muito próximo, só que você precisa estar muito longe para você ter um foco, né, nesse tipo de objetiva. Fica sempre ligado quando você for comprar uma objetiva, que elas são caras, tá? Então você tem que sempre comprar a ideal, e você pode comprar uma objetiva usada, só tem que dar uma olhada se elas não estão com risco, não estão com fungo, tá? Elas podem criar fungos dentro, se tiver umidade e tal. Sempre aponta ela pra luz, assim, dá uma olhada, vê se o mount, né, a bainha, que é essa parte de trás, serve na sua câmera, e vê também se você tem uma câmera PSC ou full frame. Toda a câmera PSC serve também os mounts full frame, né? A maioria, pelo menos da Canon, serve. O EF serve no EFS, porém, o contrário não é verdadeiro. Você não consegue encaixar um mount EFS numa câmera full frame. Então, você tem esse fator de crop aí, que também é bastante importante. Bom, ainda nessa matéria de dicas de objetivas e tudo mais, objetiva sem dúvida é uma das partes mais importantes da sua câmera, se não a mais importante, porque, depois do sensor, óbvio, né? Porque é ela que vai capturar a imagem. Então, uma objetiva ruim vai capturar a imagem ruim. E às vezes, assim, existem objetivas mal construídas, objetivas que não foram feitas para ser uma objetiva boa. Então, uma das coisas que você vai ter que não pode economizar muito é justamente a objetiva, porque você vai ter só ela para poder gravar e ela vai ter que capturar uma imagem super boa de você. Bom, existem algumas marcas, não precisa ser exatamente, por exemplo, o que eu estou usando aqui, eu estou usando as objetivas da própria Canon, mas não existem só essas marcas, não existe só o fabricante, né, da câmera que você pode utilizar, apesar de eles serem os que melhores funcionam, porém, geralmente, eles costumam ser meio caros. Existem outras marcas, como a Sigma, por exemplo, que fazem objetivas muito boas e que você consegue comprar por um preço muito mais barato. Porém,
Obviamente, a qualidade às vezes não é a melhor de todas, mas é um bom custo-benefício com o valor que você está pagando e a imagem que você está tendo no final. E coisas para você lembrar, sempre de olhar quando for comprar um objetivo, distância de focalização é muito importante, porque você tem que saber quanto você tem que estar da câmera para poder estar focalizando. Tamanho, né, se você está usando uma câmera full frame ou uma câmera PSC, e também o diafragma, tá? Então, se você estiver usando o diafragma e você vê que se tiver, por exemplo, 1.2.4/4.5, por exemplo, é uma câmera que ela tem diafragma variável. Então, às vezes, quando você está usando um zoom ou alguma coisa desse tipo, o diafragma pode diminuir. E toma muito cuidado com câmeras, né? Com lentes objetivas do tipo zoom, que nem a 24-70. Ou então, qualquer outra, na verdade, do tipo zoom, desse tipo assim. Porque essas objetivas, elas costumam ser mais pesadas do que o normal. E aí, quando ela tá no zoom, ela fica ainda maior. Então, dá uma olhada no seu espaço, no que você tem aí, porque ela pode às vezes encostar na ponta e tudo mais, tá bom? Bom, e agora a gente tá chegando finalmente no final, foi uma jornada, muito obrigado por ter ficado até o final, se você ficou aqui até o final, assistiu todo o vídeo, espero que você tenha gostado, se você tiver algum feedback, alguma coisa do tipo, por favor, deixa aqui nos comentários, pode mandar um e-mail pra mim, meu site aqui é lsantos.dev, dá uma olhada no meu blog, tem muita coisa ali também, e agora, pra finalizar, eu vou falar pra você de dicas, coisas que eu fui aprendendo ao longo do tempo e coisas que também são muito importantes pra você poder lidar, tá? Então, por exemplo, a primeira coisa que eu vou ver que você vai ver que você provavelmente vai esquecer é a questão do monitor. Quando você tem um monitor, que nem o meu que tá aqui tão próximo de mim, esse monitor ele vai fazer aquela questão de rebatedor de luz. Então, se eu tiver um monitor que tem uma luz muito forte e ele tá, por exemplo, abrindo uma luz muito forte, ou então ele tá com uma tela muito branca, você vai ver nitidamente que existe uma luz vindo daqui, clareando o seu rosto. Você não precisa, no meu caso, por exemplo, eu não posso desligar esse monitor porque eu tô usando o hub desse monitor, né, as entradas USBs que tem aqui no fundo, para poder conectar todo o resto das coisas aqui. Então eu tenho que deixar ele ligado. E como é que eu faço? Bom, eu basicamente abri um editor de imagem qualquer, fiz uma imagem do tamanho do meu monitor, nesse caso aqui é um monitor Full HD 1920 por 1080, pintei ela inteirinha de preto e salvei. Então eu abro essa imagem toda preta em tela inteira, né, full screen aqui, e aí eu tenho basicamente nenhuma luz e eu não preciso desligar essa tela. Então é muito importante que você tenha uma noção de como isso está acontecendo. Segunda coisa, o monitor ele precisa estar calibrado. Então o monitor ele também tem sim uma calibração de cor e essa calibração de cor tem que estar correta se você estiver gravando um vídeo e você for editar o vídeo, porque senão as cores podem ficar diferentes no seu monitor e também no monitor de outra pessoa, por exemplo. Dá sempre uma olhada em monitores, por exemplo, os de retina, né, que geralmente eles são um pouco mais escuros do que o normal. Então, às vezes, quando você gravou e parecia que a luz estava ok, mas às vezes ela ficou mais escura, ou então, às vezes você iluminou demais, dá uma olhada sempre depois que você gravar, grava um vídeo de teste, né, antes de começar o vídeo, grava um vídeo de teste e roda ele na sua câmera, roda ele em outros monitores, em outros lugares, no seu celular, para ver se a iluminação ficou bacana. Um outro negócio também que muita gente não se liga disso é que luz de teto ilumina muito o cenário. Aqui hoje, por exemplo, eu tenho uma luz de teto que está em púrpura. Se você está vendo mais ou menos aqui, você está vendo que aqui no meu cenário, entre a luz azul e a luz vermelha aqui no meio atrás de mim, existe uma luz púrpura. E a luz púrpura, ela não está vindo do limite da luz azul. Ela está vindo de uma luz de teto que eu tenho aqui ligada na minha sala, né? Então essa luz, ela está muito, muito fraca, mas ao mesmo tempo ela ainda está refletindo no outro lado, aqui ela está refletindo na parede e ela está iluminando a parede. Então, luzes de teto podem sim iluminar todo o ambiente e eles vão iluminar o ambiente inteiro por igual. E não é isso que você quer sombras e luzes, entendeu? Geralmente, quando você vai gravar e você tem um ambiente muito pequeno, a luz de teto, ela geralmente costuma ser prejudicial porque ela chapa todo o ambiente e rebate em todos os lugares. Então grava com a luz desligada e usa sempre alguma coisa para poder focalizar as suas key lights e fill lights em você e não em outras coisas. Além disso, pro som, muitas vezes as pessoas estão gravando, né? Você está gravando em uma sala que tem, por exemplo, uma parede branca completamente sem nada na frente. Isso causa eco. Então, quanto mais coisa você tiver dentro do lugar onde você está gravando, do seu quarto, do seu escritório, seja lá o que for, mais o som vai ser absorvido por essas coisas. Então, se você não tiver, pode colocar tapete, cobertor, colchão, travesseiro, o que for nas paredes, ou então, se você tiver condições, você pode comprar uma espuma acústica, né? A espuma acústica, a espuma em si não costuma ser tão cara, o problema é que a montagem dela costuma ser um pouco mais cara, que você precisa de um suporte para poder colocar ela na parede, e aí você tem que geralmente colar ou então pregar ela na parede, o que às vezes acaba estragando a parede. O pessoal fala que caixa de ovo também não funciona, né? Mas funciona um pouco sim, ele absorve a
a entrada, apesar que ela fica um pouco esquisita, mas funciona também. Se tiver caixa de ovo aí, pode pôr caixa de ovo também, que funciona muito bem. Esponja de cozinha, qualquer coisa que seja fofinho, você consegue colocar na parede ou próximo de você para absorver esse som e fazer um som muito mais sem eco, um som muito mais cheio de tom e uma coisa mais fácil de ouvir. Ainda relacionado ao som, se você tiver um computador que tem um teclado muito barulhento, por exemplo, teclados mecânicos, né, que nem por exemplo esse daqui, o clique do seu teclado pode sair no microfone. Então, por exemplo, esse teclado aqui, eu não considero ele tão barulhento quanto os outros que eu já tive, mas ao mesmo tempo, ó, ele é extremamente barulhento se eu sair ele na frente do microfone. Ele estando embaixo, o som é um pouco menor. Ele estando atrás aqui, né, se eu coloco ele justamente atrás do microfone, meu microfone tá aqui, então se eu coloco ele atrás, o som fica um pouco menos perceptível. Então, se você tem um teclado ou mouse que faz muito barulho, que pode sair no vídeo, você deveria colocar o seu microfone ou na frente deles, né? Um jeito que o seu microfone sempre, lembrando, microfones direcionais apontados para você, e atrás do microfone você coloca o teclado, o mouse, o que for, ou então você usa múltiplas captações de áudio e aí junta essas captações na hora de fazer a edição para poder remover o máximo possível de som, de outras coisas desse tipo. A não ser que esse seja o seu objetivo e aí tudo bem. E agora, voltando na parte da câmera, se você tiver uma câmera que está conectada no computador, geralmente você vai perceber que quando você não conecta essa câmera no computador, ela só grava 30 minutos. Se eu não me engano, essa questão é toda uma questão de leis internacionais, aí, europeias e tudo mais, onde uma câmera que grava mais que 30 minutos não é considerada uma câmera fotográfica, aí tem toda um outro tipo de tributação. Então o que essa galera, né, que os fabricantes fazem? Eles colocam a câmera fotográfica para gravar só 30 minutos quando você está segurando a câmera na mão, mas se você conecta a câmera no computador ou então em qualquer outro tipo de monitor eu digo monitores específicos, ela começa a gravar infinitamente. Então sempre conecta a sua câmera no seu computador. Geralmente eles usam um conector mini USB, que é aquele conector bem antigo de câmera, e você consegue conectar ela no computador e aí você pode baixar, no caso da Canon, existe o próprio software da Canon, que é o EOS Utility, se você tiver uma câmera EOS, né, no caso. Ou então existem outros, se você estiver usando o Mac, você pode usar, por exemplo, o Cascable, para você poder tirar a entrada da sua câmera direto para o seu computador. Existem outras opções também que você pode fazer, colocar o HDMI direto e tudo mais, só que aí você vai ter a gravação direta, o dado cru, né, inclusive com o que está escrito na tela e tudo mais, né, todas as informações que estão na tela. Então, sempre conecta a sua câmera no computador, porque é muito mais rápido, muito mais fácil, você consegue gravar as coisas direto da sua máquina, sem precisar ficar guardando na câmera e gravando de 30 em 30 minutos. E isso me leva para uma outra coisa. Geralmente as câmeras elas não têm bateria suficiente para fazer uma gravação muito extensa. Então como é que você precisa tratar isso? Existem algumas baterias dummy, que eles chamam, que são pequenas baterias assim, ocas por dentro. E aí ele tem 2 fios que conectam nos contatos das baterias e aí você conecta ele na saída de energia mesmo da parede, né, na tomada. E aí você coloca essa bateria dentro da câmera e ela engana a câmera pensando que existe uma bateria completa, mas na verdade não tem. Isso não é uma gambiarra, não é um hack. As câmeras elas são preparadas para isso, inclusive elas têm até um espacinho, a maioria delas, né, do lado da bateria, ela tem a capinha da bateria, ela tem até um espacinho para você pôr o fio, né, esse fio que sai, ele tem um espacinho para você sair e colocar ali. Geralmente, cada câmera tem uma bateria própria, mas algumas baterias servem mais de um modelo de câmera do mesmo fabricante, então você pode ver se você acha isso daí ou não. Isso geralmente é chamado de dummy battery ou alguma coisa desse tipo, mas ele é essencial porque as câmeras não aguentam gravar muito tempo. Então, se você precisa ter alguma coisa que mantenha a câmera gravando bastante tempo para você conseguir gravar o vídeo até o final. E aí, finalizando com 2 conselhos, na verdade. O primeiro de todos é que se você não tem um local, né, uma mesa que nem eu tenho aqui, que é só uma mesa e atrás tem uma parede, que geralmente não é um dos melhores lugares para se gravar, o ideal é que você não tenha nada nem atrás e nem na frente, né? Você tem um espaço sobrando atrás, um espaço sobrando na frente, para que você possa colocar luz, etc, teleprompter se você usa e tudo mais. Mas se você não tem esse espaço, se você tem só uma mesa e alguma coisa na frente, ou então se você tem um espaço que nem eu tinha antes, que minha mesa era muito colada na parede, meus monitores ficavam muito próximos da parede também, é uma mesa muito curta, né? Geralmente de 50 ou 60 centímetros. Prateleiras ajudam muito na hora de você fazer a montagem do seu cenário. Por quê? Existem algumas garrinhas, né? Então, essas garras, elas são basicamente garrinhas de metal que o pessoal usa para segurar fundo, qualquer outra coisa do tipo mesmo. E elas têm um encaixe, né? Um parafuso que basicamente encaixa em qualquer outro tipo de câmera mesmo, né? Que a gente chama de hot shoe, que é aquele parafuso que você encaixa no tripé e tudo mais. Eles são padrões. Então, todas as câmeras usam o mesmo padrão. Você pode encaixar vários equipamentos nela. E essas garrinhas são ótimas para você virar ao contrário e prender na prateleira. E aí você pode prender luz, pode prender câmera,
câmera, pode prender o que for na própria prateleira. E aí ela fica literalmente a 45 graus de você e você consegue fazer um esquema de luz muito bacana sem gastar muito. Essas garrinhas você consegue encontrar no AliExpress ou em qualquer outra coisa que você consegue importar super barato, não é uma coisa super cara. O importante é você saber que a sua câmera vai servir nelas, ou então o seu equipamento vai servir nelas, tá? Isso é o mais importante de todos. E para finalizar, a dica de ouro: não espere ter tudo que você tem para gravar, não espere comprar tudo isso daqui, você não precisa disso tudo para gravar um vídeo de qualidade, você não precisa esperar para comprar, não faça que nem eu, que tinha essa mentalidade de querer esperar ter o melhor equipamento possível para começar a gravar, e aí eu nunca gravava absolutamente nada. Então, você pode gravar com o que você tem. Se você não tem uma câmera que seja muito boa, você pode ter uma luz decente. A luz faz toda a diferença. Existem vários vídeos na internet, tutoriais, inclusive pessoas que são videomakers profissionais, ensinando você que o equipamento, na verdade, não faz muita diferença. O que importa é o que você tem de luz, o que você tem aí de habilidade para poder gravar e conhecimento em cima do que você está gravando. Então, basicamente, você não precisa disso tudo. Inclusive, isso aqui te dá um resultado melhor, te dá melhor controle da luz, melhor controle do que você consegue na câmera, obviamente o cenário, os objetivos. Você não precisa de um objetivo super caro, um negócio super, sabe, muito difícil, um orçamento super elaborado para poder conseguir nada disso. Inclusive, uma das melhores lentes que eu já usei é inclusive essa daqui, que é a lente mais barata que eu tenho. Não faz diferença, nem sempre o mais caro é o melhor e nem sempre ter todo o equipamento vai garantir que você tenha o melhor vídeo, tá? Então, o importante é você ter aí o melhor conteúdo, inclusive você tem que focar nesse conteúdo e aí começar a gravar. E é isso, gente. Eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha aprendido bastante. Se você chegou até aqui, viu o vídeo até o final, muito obrigado. Deixa aquele like, deixa aquele subscribe aqui no canal, porque ajuda bastante. Compartilha esse vídeo com seus amigos, comenta aqui, porque eu vou adorar saber o que vocês pensam, o que vocês querem saber mais sobre isso. Inclusive, se eu souber responder, pode me chamar no Twitter, pode me chamar no meu blog, todas as minhas redes sociais estão aqui embaixo e eu vou estar sempre aberto para responder qualquer tipo de dúvida. Lembrando que isso daqui não é um guia, isso aqui não é um tutorial, isso daqui não é um manual de instruções, você não precisa seguir nada disso à risca. Você tem que formar a sua própria mentalidade sobre gravação e você também tem que adequar tudo isso que eu falei para você e pesquisar mais, claro, porque eu não falei nada super elaborado, nada super profundo sobre tudo que tem aqui, e também adequar o que você tem ao seu próprio ambiente, o seu próprio espaço, tá? Porque eu tenho um ambiente igual aqui, mas você pode ter um ambiente completamente diferente, você pode ter uma sala maior, uma sala menor, você pode ter um outro objetivo. Então o seu objetivo pode ser, por exemplo, fazer um podcast. Nesse caso, a câmera não é tão importante, você pode ter uma câmera mais ou menos, mas o som tem que ser muito bom. Então, o importante é você saber o que você quer fazer e saber como que você consegue chegar ali. Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Meu nome é Lucas Santos e eu vejo vocês no próximo vídeo.